Prólogo. Apraz-me que coisas tão notáveis, e porventura nunca ouvidas ou vistas, cheguem ao conhecimento de muitos, e não sejam enterradas na sepultura do esquecimento, pois pode ser que alguém que as leia encontre algo que lhe agrade, e aqueles que não se aprofundarem tão profundamente ficarão encantados com isso. E a este respeito Plínio diz que não há livro, por pior que seja, que não tenha alguma coisa boa nele, especialmente que os gostos não são todos um, mas o que um não come, outro se perde por causa disso. E assim vemos coisas que são desprezadas por uns, que por outros não. E isto para que nada seja quebrado, ou prejudicado, se não fosse muito detestável, mas que fosse comunicado a todos, especialmente sem preconceitos e podendo dele extrair algum fruto. Pois, se assim não fosse, muito poucos escreveriam para um só, pois não se fazem trabalho, e querem, à medida que o passam, ser recompensados, não com dinheiro, mas com o facto de verem e lerem as suas obras, e, se houver alguma coisa, louvando-as. E a este respeito Túlio diz, a honra gera as artes. Quem pensa que o soldado que está em primeiro lugar na patente tem mais odiado ou odiado viver? Certamente que não. Mas o desejo de louvor faz com que ele se coloque em perigo. E assim nas artes e nas letras é a mesma coisa. O presente teólogo que aguarda o grau de mestre ou doutor prega muito bem. E é um homem que deseja muito benefício das almas, mas pergunte ao seu culto se ele está arrependido quando lhe dizem: ó, quão maravilhosamente a sua reverência o fez. Justo que lutou num jous muito baseado, Dom Fulano, e deu o saete em casaco pequeno e curto sob a armadura de armas ao porque o elogiou por ter carregado lanças muito boas, o que faria se fosse verdade. E tudo se passa assim, que confessando que não sou mais santo do que os meus vizinhos, deste disparate em coisa sem importância, que neste estilo rude ou rústico escrevo, não me arrependerei de que todos aqueles que nele encontram algum prazer tenham participado e se regozijem com ele, e vejam que vive um homem com tantas fortunas, perigos e adversidades. Peço ao vosso culto que receba o pobre serviço da mão daquele que vos tornaria mais rico se o vosso poder e desejo fossem satisfeitos. E enquanto vossa adoração escreve que o caso vos seja escrito e relacionado longamente convosco, pareceu-me não tomá-lo como meio, mas no início, para que tenhais pleno conhecimento da minha pessoa, e também para que aqueles que herdaram propriedades nobres possam considerar quão pouco lhes é devido, uma vez que a fortuna lhes foi parcial, e quanto mais aqueles que o fizeram, sendo contrários a eles, com força e habilidade de remo, saíram para um bom porto. Tratado 1, Lázaro fala da sua vida e de quem era filho, Lázaro fala da sua vida e de quem era filho. Bem, deixem que o vosso culto saiba, em primeiro lugar, que me chamam Lázaro de Tormes, filho de Tomé Gonzales e Antona Pérez, naturais de Tejares, uma aldeia de Salamanca. O meu nascimento foi no rio Tormes, razão pela qual tomei o apelido, e foi assim. O meu pai, que Deus perdoe, foi encarregado de fornecer um moinho para um moinho que fica na margem desse rio, no qual foi moleiro durante mais de 15 anos. E enquanto minha mãe estava no moinho uma noite, grávida de mim, ela deu à luz e me deu à luz lá, para que eu possa realmente dizer que nasci no rio. Porque, quando eu era uma criança de 8 anos, culpavam o meu pai por certas sangrias, roubos mal feitas nos sacos dos que lá vinham moer, pelas quais ele foi preso, e confessou, e não negou, e sofreu perseguição por justiça. Espero em Deus que ele esteja na glória, pois o Evangelho os chama bem-aventurados. Nessa altura fez-se uma certa armada contra os mouros, entre os quais estava o meu pai, então exilado pelo desastre já referido, a cargo de assemileiro tropeiro de um cavaleiro que lá foi, e com o seu senhor, como servo leal, morreu acabou com a sua vida. Minha mãe viúva, como se via sem marido e sem casaco, decidida a aproximar-se dos bons, pois era uma deles, e veio morar na cidade, e alugou uma cabana, e foi cozinhar comida para certos alunos, e lavou as roupas de certos noivos do comandante da Madalena. Por isso frequentava os estábulos. Ela e um homem de pele escura ou negro, eufemismo, um daqueles que os animais curavam ou cuidavam, vieram em amizade. Ele às vezes vinha à nossa casa, e saía de manhã. Outras vezes, durante o dia, ele chegava à porta, doente com a desculpa de comprar ovos, e entrava em casa. No início de sua entrada, eu me pesei com ele e fiquei com medo dele, vendo a cor e o mau gesto que ele tinha. Mas quando vi que com a sua vinda a comida melhorou, passei a amá-lo bem, porque ele trazia sempre pão, pedaços de carne, e nos troncos de inverno, aos quais nos aquecemos. Então, enquanto a pousada e a conversa continuavam em forma de agitação, minha mãe veio me dar um pretinho muito bonito, que eu pulei, carreguei e ajudei a aquecer. E lembro-me que, enquanto o negro do meu padrasto trabalhava com o jovem, quando a criança via eu e a minha mãe branca, e não ele, fugi dele, com medo, para minha mãe, e, apontando com o dedo, disse: Mãe Cocô. Ele respondeu rindo: E de puta. Eu, embora muito jovem, reparei naquela palavra do meu irmão e disse a mim mesmo: Quantos devem existir no mundo que fogem dos outros porque não se veem? Por sorte, a conversa do Zaide, como era chamado, chegou aos ouvidos do majordomo e, depois de fazer uma indagação,
Descobriu-se que metade da cevada que lhe foi dada pelos animais que roubou, e perderam-se farelos, lenha, almofadas, panos para limpar cavalos, aventais, cobertores e lençóis dos cavalos. Eu roubava fingindo que eles estavam perdidos, e quando eu não tinha mais nada, eu empurrava as feras, e com tudo isso eu ia até minha mãe para criar meu irmão. Não nos maravilhemos com um clérigo ou frade, pois um rouba dos pobres, e o outro da casa, pelos seus devotos e pela ajuda dos mesmos, quando um pobre escravo era encorajado pelo amor. E tudo o que digo foi-lhe provado, e ainda mais, porque me perguntaram com ameaças, e em criança respondi e descobri tudo o que sabia com medo, até certas ferraduras que vendia um ferreiro a mando da minha mãe. Chicotearam e lambuzaram o meu infeliz padrasto e derramaram gordura fervente sobre as feridas, e castigaram a minha mãe por justiça, no centenário habitual, sem chicotadas, que na casa do referido comandante nem o ferido Zaide entrou na sua. Para não jogar a corda atrás do caldeirão, para não estragar tudo. A triste fez um esforço e cumpriu a sentença, e para evitar o perigo e se livrar das más línguas, foi servir aqueles que na época viviam na pousada do Solana, e lá, sofrendo 1000 importunações, meu irmão terminou de criar até saber andar, e eu era mesmo um bom jovem, que ia ter com os convidados para beber vinho e velas e para o resto que eles me enviavam. Neste momento veio à pousada um cego que, pensando que eu seria para guiá-lo, pediu-me por minha mãe, e ela me elogiou a ele, dizendo-lhe como eu era filho de um homem bom, que, para enaltecer a fé, tinha morrido na dos Gelves renomadas expedições militares, e que ela confiava em Deus não sairia um homem pior do que meu pai, e que implorei a ele que me tratasse bem e cuidasse de mim, já que eu era órfã. Ele respondeu que o faria e que me recebeu não como um jovem, mas como um filho. E assim comecei a servir e treinar, guiar meu novo e velho mestre. Como estivemos em Salamanca por alguns dias, pareceu ao meu mestre que não era o ganho a seu contento, ele decidiu partir daí. E quando estávamos prestes a sair, fui ver minha mãe, e nós dois chorando. Ela me deu sua bênção e disse: Filho, eu sei que não vou te ver de novo. Tenta ser bom, e Deus te guia. Fiste servo e fiste bom, Senhor, deixe por si mesmo. E então fui ao meu mestre, que estava me esperando. Saímos para Salamanca e, chegando à ponte, à entrada dela, um animal de pedra, que tem quase a forma de um touro, e o cego ordenou-me que me aproximasse do animal, e de pé ali, disse-me: Lázaro, seu ouvido alcança este touro e você ouvirá um grande barulho dentro dele. Eu simplesmente cheguei, acreditando que era assim. E como ele sentiu que sua cabeça estava mesmo com a pedra, ele segurou firmemente sua mão e me deu um grande golpe no diabo do touro, que durou mais de 3 dias com a dor do Goring, e me disse: Tolo, aprende, porque o jovem do cego deve saber mais do que o diabo. E riu muito do deboche. Pareceu-me que naquele momento acordei da simplicidade em que, quando criança, dormia. Eu disse a mim mesmo: a verdade diz isto, que é meu dever avisar os olhos e avisaram para estar na guerra, pois sou apenas, e pensar como sei ser digno. Começamos a nossa viagem, e em pouquíssimos dias ele mostrou-me bobagem, e quando me viu de boa inteligência, ficou muito contente e disse: Não posso dar-vos ouro nem prata, mas avisos para viver muitos eu vos mostrarei. E foi assim, que depois que Deus me deu a vida, e sendo cego fui iluminado e treinado na corrida da vida. Lamento dizer ao vosso culto estas ninharias para mostrar quanta virtude é para os homens saberem elevar-se quando estão baixos, e deixarem-se rebaixar quando estão altos, quanto vício. Bem, voltando-se para o homem bom do meu cego e dizendo as suas coisas, a vossa adoração sabe que, desde que Deus criou o mundo, ninguém formou um homem mais astuto ou sagaz. No seu escritório era uma águia, 100 e mais orações que conhecia sobre coro, um tom baixo, calmo e muito curável, que fazia ressoar a igreja onde rezava, um rosto humilde e devoto, que vestia com um semblante muito bom, semblante e compostura, quando rezava, sem fazer gestos ou gestos com boca ou olhos como outros costumam fazer. Além disso, ele tinha 1000 outras maneiras e meios de obter o dinheiro. Ela disse que conhecia orações para muitos e diversos propósitos, para as mulheres que não deram à luz, para as que estavam em trabalho de parto, para aquelas que eram mal casadas, para que seus maridos as amassem bem. Ele fazia previsões para mulheres grávidas se elas trouxessem um filho ou filha. Bem, no caso da medicina, ele disse que Galeno não sabia metade do que ele sabia para dente, desmaio, doença da mãe. Finalmente, ninguém lhe disse para sofrer de alguma paixão, sofrimento que ele não lhe disse: faz isto, tu vais fazer isto, apanha tal erva, cria tal raiz. Com isso, todos foram atrás dele, especialmente as mulheres, que acreditaram no que ele lhes disse. Destes obteve grandes lucros com as artes de que estou a falar, e ganhou mais num mês do que 100 de cegos no ano. Mas também quero que a vossa adoração saiba que, com tudo que adquiri e tive, nunca vi um homem tão ganancioso ou mesquinho, tanto que ele me matou de fome, e por isso não comi metade do necessário. Digo a verdade. Se com a minha subtileza e boa astúcia não soubesse remediar-me, muitas vezes morreria de fome. Mas, com todo o seu conhecimento e advertência, contaminou um danificado de engano de tal forma, que sempre, ou na maioria das vezes, eu poderia fazer o máximo e o melhor. Para este fim,
Ele fez piadas diabólicas contra ele, das quais contarei algumas, embora não todas, exceto eu. Trouxe o pão e todas as outras coisas num feixe de linho que estava fechado na boca com um anel de ferro, o seu cadeado e a sua chave. E quando pôs todas as coisas e as tirou, foi com tanta vigilância e tanto por conde uma a uma, que não bastava um homem em todo o mundo fazê-lo menos do que uma migalha. Mas eu peguei aquela laceria ou miséria que ele me deu, que em menos de 2 bocados foi despachada. Depois ele fechou o cadeado e foi descuidado, pensando que eu estava entendendo outras coisas, por um pouco de costura, que muitas vezes de um lado do pacote eu descosturava e levava para costurar. O pacote avarento sangrava, tirando não por taxa e não em pequenas quantidades pão, mas bons pedaços, torresmos e linguiça. E então eu estava procurando um momento conveniente para reconstruir, não a cabana, mas a culpa diabólica que faltava ao mau cego. Tudo que podia assobiar e roubar trazia meias brancas, moedas de pouco valor, e quando lhe mandaram rezar e lhe deram em branco, como ele não tinha visão, não houve ninguém que o ameaçasse com ela. Quando a mandei atirar a boca e a meia pronta, que, por mais depressa que pusesse a mão, já estava a caminho aniquilada metade do justo preço. O cego queixou-se de mim, porque logo soube e sentiu que eu não era completamente branca, e disse: que diabo é este? Que depois de eu comer estes eles não me dão nada além de meias brancas, e antes de uma branca e um maravedí eles muitas vezes me pagaram. Esta miséria deve estar em vós. Ele também encurtou a oração e metade da oração não terminou, porque ele tinha me ordenado que, quando aquele que ordenasse que fosse rezado, eu jogasse como o fim do capuz manto, e assim fiz. Então ele gritava novamente, dizendo: você ordena que tal ou tal oração seja rezada. Como eles dizem. Ele costumava colocar um jarro de vinho ao lado dele quando comíamos, e eu, muito rapidamente, o agarrava e lhe dava alguns beijos silenciosos bebidas e o devolvia ao seu lugar. Masturou-me, durou pouco tempo, que nas bebidas ele sabia a culpa, e para reservar seu vinho com segurança, ele nunca abandonou o jarro depois, mas mandou prender pela alça. Mas não havia lodestone que pudesse trazê-lo como eu fiz com uma longa palha de centeio, que ele tinha feito para esse fim, que, colocando-a na boca do jarro, chupando o vinho, ele o deixou à noite. Mas, como o traidor era tão astuto, acho que ele me sentiu, e a partir daí mudou seu propósito. E ele colocou seu jarro entre as pernas e o pegou com a mão, e assim bebeu em segurança. Eu, como era feito de vinho, morri por isso, e vendo que este remédio de palha não me servia de nada, resolvi fazer um pequeno prato e um pequeno buraco no chão do jarro, e delicadamente cobri-lo com uma tortilha de cera muito fina. E na hora de comer, fingindo estar frio, entrei entre as pernas do miserável cego para me aquecer no pobre fogozinho que tínhamos. E no calor da cera tendo derretido, pois era muito pouco, a pequena fonte começou a destilar em minha boca, que coloquei de tal forma que a gota foi amaldiçoada e perdida. Quando o pobre foi beber, não encontrou nada. Assustou-se, amaldiçoou-se, deu ao diabo o jarro e o vinho, sem saber o que poderia ser. Não dirás, tio, que eu bebo por ti, disse ele, por que não o tiras da tua mão? Virou-se e tateou tanto no jarro que encontrou a fonte, e caiu em zombaria. Mas assim o escondeu como se não tivesse sentido. E então outro dia, tendo meu jarro escorrendo como de costume, sem pensar no mal que estava reservado para mim, ou que o mal cego me sentia, sentei-me como de costume. Enquanto eu recebia aquelas bebidas doces, meu rosto se voltava para o céu. Meus olhos um pouco fechados para melhor provar o saboroso licor, o cego desesperado sentiu que agora tinha tempo de se vingar de mim. E com todas as suas forças, levantando com 2 mãos aquele jarro doce e amargo, ele o deixou cair sobre minha boca, ajudando-se, como digo, com toda a sua força, para que o pobre Lázaro, que não tinha medo de nada disto, antes, como noutras ocasiões, fosse descuidado e verdadeiramente alegre. Pareceu-me que o céu, com tudo o que nele há, tinha caído sobre mim. O golpe foi tal que me fez desconhecer e me deixou sem sentido, e o frasco tão grande que os pedaços dele entraram no meu rosto, quebrando em muitos lugares, e quebraram meus dentes, sem os quais permaneci até hoje. A partir daquela hora amei muito o cego e, embora ele me amasse, me desse e me curasse, vi bem que ele tinha tido prazer no castigo cruel. Lavou-me com vinho as lágrimas que fizera com os pedaços do jarro e, sorrindo, disse: o que você acha, Lázaro? O que te adoeceu te cura e te dá saúde. E outras graças, que ao meu gosto não eram. Como eu estava meio bem longe do meu alpinista negro e com hematomas, considerando que, com alguns golpes desses, o cego cruel me salvaria, eu queria salvar dele, mas não o fiz tão rapidamente, para torná-lo mais seguro e lucrativo para mim. E mesmo que eu quisesse acalmar meu coração e perdoá-lo pelo jarro, isso não permitia os maus tratos que o cego malvado de então em diante me fez, que sem causa nem razão me feriu, dando-me um golpe e me repelindo. E se alguém lhe dissesse por que ele me tratou tão mal, ele contaria a história do jarro, dizendo: você acha que esse meu jovem é um homem inocente? Bem, ouça se o diabo deveria tentar outra façanha dessas. Aqueles que o ouviram cruzaram-se e disseram: quem pensaria em um menino tão pequeno tamanha vileza? E riram-se muito do artifício, e disseram-lhe:
Puner, castigar, porque de Deus ou terras. E ele, com isso, nunca fez mais nada. E nisso eu sempre o conduzi das piores maneiras, e de propósito, para lhe fazer mal e mal, se houvesse pedras, para fazê-las até a mais alta, pois embora eu não fosse no caminho mais fino, eu estava feliz em quebrar um olho para quebrar dois daquele que não tinha nenhum. Com isso, sempre com a ponta alta do tiento bengala, fui atacado pelo colodrilo a coroa, que ele sempre trazia cheio de tolondrones, solavancos e descascava de suas mãos. E embora eu jurasse não fazê-lo maliciosamente, mas porque não conseguia encontrar um caminho melhor, não me aproveitava nem acreditava mais. Tal era o sentido e a maior compreensão do traidor. E para que vejais até onde se estendeu a sagacidade deste cego astuto, relatarei um caso de muitos que me aconteceram com ele, em que me parece que ele compreendeu bem a sua grande astúcia. Quando saímos de Salamanca, o seu motivo era vir para a terra de Toledo, porque dizia ser o povo mais rico, embora não muito esmoleiro. Aproximou-se deste ditado: o duro dá mais do que o nu. E chegamos a este caminho através dos melhores lugares, onde foi bem recebido e ganho. Paramos, onde não. No terceiro dia fizemos San Juan, no terceiro dia saímos. Aconteceu que, chegando a um lugar chamado Almorocos, enquanto colhiam as uvas, um colhedor de uvas lhe deu um monte delas em esmolas. E como os cestos são geralmente maltratados, e também porque as uvas nessa altura estão muito maduras, o cacho foi descascado na sua mão. Para colocá-lo no pacote, foi transformado em mosto, e o que veio a ele? Ele decidiu fazer um banquete, tanto porque eu não podia carregá-lo, quanto porque eu estava feliz, pois naquele dia ele tinha me dado muitos joelhos e golpes. Sentamo-nos em cima de uma vedação e ele disse: agora eu quero usar uma liberalidade com você, que é que nós dois comemos esse cacho de uvas, e que você tem tanto quanto eu. Começamos assim: vais morder uma vez e eu comerei outra, desde que me prometas não tomar mais do que uma uva de cada vez. Farei o mesmo até o terminarmos, e, desta forma, não haverá engano. Feito o concerto, começamos, mas logo no segundo lance, o traidor mudou de propósito, e começou a tomar 2 a 2, considerando que eu devia fazer o mesmo. Quando vi que ele quebrou a postura, quebrou o pacto, não me contentei em andar de mãos dadas com ele, mas fui em frente, 2 a 2, e 3 a 3, e como pude, comi-os. Quando o cacho terminou, ele ficou um pouco com a vassoura 74 na mão e, balançando a cabeça, disse: Lázaro, você me enganou. Vou jurar a Deus que você comeu as uvas 3 por 3. Eu não comi, eu disse. Mas por que você suspeita disso? O cego mais sagaz respondeu: sabe como eu vejo que você os comeu 3 por 3? Quando eu comi 2 a 2 e você ficou em silêncio. Ao que não respondi. Como estávamos a passar por baixo de umas arcadas, em Escalona, onde estávamos nessa altura, em casa de sapateiro havia muitas cordas e outras coisas que são feitas de erva esparto, e algumas delas bateram na cabeça do meu mestre, quem, levantando a mão, os tocou, e vendo que era, disse-me: vá depressa, rapaz, vamos sair dessa comida ruim, que engasga sem comê-la. Eu, que era muito descuidado com isso, olhei para o que era, e como não vi nada além de cordas e cinturas, que não eram nada para comer, disse-lhe: cara, por que você diz isso? Ele respondeu: sobrinho, de acordo com os truques que você tem, você saberá, e você verá como eu falo a verdade. E assim seguimos em frente pelo mesmo portão, e chegamos a uma pousada, na porta da qual havia muitos chifres na parede, onde os tropeiros amarravam seus animais. E como ele estava tentando se era ali a pousada onde rezava a oração do sanduíche todos os dias através do estalajadeiro, ele segurou um chifre, e com um grande suspiro, disse: ó coisa ruim, pior do que você tem a mão de obra. Quantos você está desejoso de colocar seu nome na cabeça de outro, e de quantos para tê-lo, ou mesmo para ouvir seu nome por qualquer meio? Quando ouvi o que ele estava dizendo, eu disse: cara, o que é que você diz? Sobrinho, pois um dia este dará que eu tenho um mau almoço e ceia na mão. Eu não vou comê-lo, eu disse, e ele não vai me dar. Eu vos digo a verdade, senão, você vai ver, se você viver. E assim fomos até a porta da pousada, onde agradaria a Deus que nunca chegássemos lá. De acordo com o que aconteceu comigo lá, era tudo o que ele orava por estalajadeiros, e por naturezas mortas, fabricantes de nugate e meretrizes, e assim por mulheres tão pequenas, que, como homem, quase nunca ouvi orar. Ri-me entre mim e, apesar de jovem, reparei muito na discreta consideração do cego. Mas, para não ser prolixo, deixo de relatar muitas coisas, tão divertidas quanto notáveis, que me aconteceram com este meu primeiro mestre, e quero dizer a despedida, e com ele para terminar. Estávamos em Escalona, a cidade do Duque de Ela, em uma pousada, e ele me deu um pedaço de salsicha para assar para ele. Como a salsicha tinha sido lambuzada e comendo as escórias, ele pegou um maravilhoso saco e ordenou que ele viesse buscá-lo na taberna. O diabo põe o ataque e a ocasião diante dos meus olhos, o que, como se diz, faz o ladrão. E era que havia espaço para o fogo um pequeno nabo, comprido e ruinoso, e tal, porque não era para a panela,
devia ter sido atirado para lá. E como ninguém estava lá neste momento, mas ele e eu sozinhos, como me vi com o apetite ganancioso, tendo colocado em mim o cheiro salgado de salsicha, que eu só sabia que iria gostar, não olhando para o que poderia acontecer comigo, adiando todo o medo para realizar o desejo, enquanto o cego tirava o dinheiro do saco, tirei a salsicha e, muito rapidamente, coloquei o referido nabo no espeto, que o meu senhor, dando-me o dinheiro para o vinho, pegou e começou a virar o fogo, desejando assar aquele que tinha escapado de ser cozido, por causa dos seus deméritos. Fui buscar o vinho, com o qual logo despachei a salsicha. E quando cheguei, encontrei o pecador do cego que tinha pressionado o nabo entre duas fatias, que eu ainda não conhecia, porque não o tinha tentado com a mão. Enquanto pegava nas fatias e mordia nelas, pensando também em tomar parte da salsicha, viu-se frio com o nabo frio. Ele ficou chateado e disse: "O que é isso, Lazarilho? Lacerizado que eu sou", disse eu. "Se você quiser me culpar por alguma coisa, não vim trazer o vinho." Alguns deles estavam lá, e para tirar sarro deles eles faziam isso. "Não, não", disse ele, "porque não deixei o cuspe fora da minha mão. Não é possível." Jurei e me perjurei novamente que estava livre daquela troca e troca, mas isso pouco me fez bem, pois nada estava escondido das artimanhas do cego maldito. Ele levantou-se e agarrou-me pela cabeça e cheirou-me. E como ele devia ter sentido o cheiro, respiração, à maneira de um bom cão, para melhor se satisfazer com a verdade e com a grande agonia que carregava, agarrando-me com as mãos, abriu a minha boca mais do que se permitia fazer, e desatento e imprudentemente meteu o nariz, que ele tinha comprido e afiado, e naquele momento, com a sua raiva, tinha aumentado pela largura de uma mão, com o bico do qual atingiu a minha agulha sino. E com isso, e com o grande medo que eu tinha, e com a brevidade do tempo, a salsicha preta ainda não tinha feito um assento no meu estômago. E o mais importante, com o desgosto do meu nariz muito cheio meio me sufocando, todas essas coisas se juntaram e fizeram com que o fato e a delicadeza se manifestassem e devolvessem sua propriedade ao seu dono. De modo que, antes que o cego tirasse sua probóscide da minha boca, meu estômago sentiu tal alteração que ele foi roubado com o roubo, de modo que seu nariz e a salsicha preta mal mastigada saíram da minha boca ao mesmo tempo. Ó grande Deus, que foi sepultado naquela hora, que já estava morto. Tamanha era a coragem do cego perverso, que, se não chegassem ao barulho, acho que ele não me deixaria com a vida. Tiraram-me das mãos, deixando-as cheias daqueles poucos pelos que tinha, arranharam-me a cara e arranharam-me o pescoço e a garganta. E isso eu merecia bem, pois por sua maldade tantas perseguições vieram sobre mim. O mau cego contou a todos os que lá vieram sobre os meus desastres, e contou-lhes repetidamente, tanto do jarro como do aglomerado, e agora do presente. O riso de todos foi tão grande que todas as pessoas que passavam na rua vieram ver a festa. Mas com tal graça e graça o cego contou as minhas façanhas, que, embora eu fosse tão maltratado e chorando, pareceu-me que estava fazendo injustiça ao não rir deles. E assim que isso acontecia, lembrei-me de uma covardia e preguiça que fiz, porque pela qual ele me amaldiçoava, e não era para deixá-lo sem o nariz, pois eu tinha tanto tempo para isso, que o meio do caminho foi pisado, que se eu apenas rangesse os dentes eles ficariam em casa, e, se pertencesse àquele homem mau, porventura meu estômago reteria melhor do que a salsicha, e, não parecendo-os, eu poderia negar a demanda. Desejo a Deus que o tenha feito, que assim tenha sido. O estalajadeiro e os que lá estavam fizeram amizade conosco, e com o vinho que o tinha trazido para beber, lavaram-me a cara e a garganta, sob o qual os maus cegos donaires discordaram, dizendo: "Para dizer a verdade, este jovem gasta mais vinho comigo em lavadouros no final do ano do que eu bebo em 2. Pelo menos, Lázaro, tu és mais devedor do vinho do que do teu pai, porque ele te mendigou uma vez, mas o vinho mil te deu a vida." E então eu contava quantas vezes eu tinha tirado meu rosto e arranhado meu rosto, e então com vinho eu me curava. "Eu vos digo", disse ele, "se um homem no mundo quiser ser abençoado com vinho, será você." E aqueles que me lavaram riram muito, com isso, embora eu recusasse. Mas o prognóstico do cego não se revelou uma mentira, e, desde então, lembro-me muitas vezes desse homem, que deve ter tido um espírito de profecia, e lamento os problemas que lhe causei, embora bem o tenha retribuído, considerando que o que ele me disse naquele dia se revelaria tão verdadeiro quanto o vosso culto ouvirá daqui em diante. Vendo isso e as piadas de mau gosto que o cego zombava de mim, decidi deixá-lo em tudo. E como eu tinha isso em mente, com este último jogo que me fez afirmar mais. E foi assim que, no dia seguinte, saímos pela cidade para pedir esmola, e tinha chovido muito na noite anterior, e porque chovia de dia, e ele rezava debaixo de algumas portas que estavam naquela cidade, onde não nos molhávamos, mas, quando a noite se aproximava e a chuva não cessava, o cego disse-me: "Lázaro, essa água é muito teimosa, e quanto mais perto a noite fica, mais difícil fica. Refugiemo-nos na pousada a tempo. Para ir até lá tivemos que atravessar um riacho, que com a grande água era ótima." Eu disse-lhe: "Tio, o riacho é muito largo, mas se quiserem,
Vou ver onde podemos ir mais longe em breve sem nos molharmos, porque se estreita muito lá, e saltando vamos passar com o pé magro. Pareceu-lhe um bom conselho, e ele disse: Você é discreto, por isso eu te amo bem. Leve-me àquele lugar onde o ribeiro se estreita, por enquanto é inverno e a água tem gosto ruim, e ainda mais ter os pés molhados. Eu, que vi o aparelhamento à minha vontade, saí de debaixo dos portões, e carreguei-o diretamente de um pilar ou poste de pedra que estava na praça, sobre o qual e sobre outros eles carregavam projeções daquelas casas, e eu disse a ele: Tio, esta é a passagem mais estreita do riacho. Como estava chovendo muito e o homem triste estava se molhando, e com a pressa tivemos que sair da água, que caiu sobre nós, e, o mais importante, porque Deus cegou seu entendimento naquela hora, era para me vingar dele. Ele acreditou em mim e disse: Põe-me direito e salta a correnteza. Coloquei-o bem em frente ao pilar, e pulei, e fiquei atrás do poste como quem esperava por uma parada de touro, e disse-lhe: Seus, salte o mais longe que puder, para que possa chegar a partir desta extremidade da água. Mal tinha terminado de o dizer quando o pobre cego correu como um bastardo, e, com todas as suas forças, correu para a frente, dando um passo para trás da tourada para dar um salto maior, e bateu com a cabeça no poste, que soou tão alto como se tivesse atingido uma grande cabaça, e depois caiu para trás, meio morto e com a cabeça fendida. Como? E você cheira a salsicha e não o poste? Olhei, olhei, eu disse a ele, e deixei-o no poder de muitas pessoas que vieram em seu auxílio, e peguei a porta da cidade ao pé de um trote, e antes que a noite chegasse encontrei-me em Torrijos, cidade de Toledo. Eu não sabia mais o que Deus fazia com ele, nem curava ou me importava com o que sabia. Segundo tratado, como Lázaro se estabeleceu com um clérigo, e das coisas que, com ele aconteceu. Outro dia, sem parecer ter certeza ali, fui a um lugar chamado Maqueda, onde meus pecados foram atendidos por um clérigo, que, vindo pedir esmola, me perguntou se eu sabia ajudar na missa. Eu disse que sim, como era verdade, que, apesar de maltratado, o pecador do cego me mostrou 1000 coisas boas, e uma delas foi esta. Finalmente, o clérigo recebeu-me como seu. Escapei do trovão e bati no relâmpago, pois o cego era Alexandre, o Grande, para ele, embora a mesma avareza fosse, como já relatei. Não digo mais, mas que toda a laceração do mundo estava encerrada nele. Não sei se era da sua própria colheita ou se ele a tinha envelhecido com o hábito de um clérigo. Tinha um baú velho fechado com a chave, que tinha amarrado com um cadarço da paletoque, capa comprida e sem mangas, e quando o bodigo, pão da oferta vinha da igreja, era imediatamente atirado pela mão, e voltava para fechar a arca. E em toda a casa não havia nada para comer. Como em outros, geralmente há algum bacon pendurado no úmero, algum queijo colocado em alguma tábua ou no armário, alguma cesta com alguns pedaços de pão que sobram da mesa, que me parece que, mesmo que não me tenha beneficiado, com a visão dele me consolou. Havia apenas uma forca, cordão de cebolas, e atrás da chave, em uma câmara no topo da casa. Destes, eu tinha uma ração para cada 4 dias, e quando lhe pedi a chave para ir buscá-la, se alguém estava presente, ele agarrou-se à couraça falsa no bolso, e com grande continência desamarrou-a e deu-a a mim, dizendo: Aqui, e devolvê-lo de uma vez, e não fazer nada além de fazer um mimo. Como se todas as conservas de Valência estivessem debaixo dela, se não houvesse na referida câmara, como eu disse, há outra coisa amaldiçoada do que as cebolas penduradas num prego, que ele tão bem tinha explicado, que, se pelo mal dos meus pecados ele me levasse a mais do que a minha taxa, isso me custaria caro. Finalmente, eu estava morrendo de fome, pois como tenho pouca caridade, usei mais comigo mesmo. 5 carnes brancas era o seu comum para o almoço e jantar. É verdade que comecei com o caldo, que da carne, tão branco é o olho, mas um pouco de pão, e queria a Deus que eu tivesse metade dele. Aos sábados comem cabeças de carneiro nesta terra, e mandaram-me buscar uma, que custava 3 maravedis. Ela o cozinhou, e comeu seus olhos, e sua língua, e seu pescoço e cérebro, e a carne que estava em suas mandíbulas, e me deu todos os ossos roídos. E deu-os no prato, dizendo: Tome, coma, tenha sucesso, pois o mundo é para você. Você tem uma vida melhor do que o Papa. Deus te dê, disse para passar entre mim. Depois de 3 semanas com ele, fiquei tão fraca que não conseguia manter as pernas de pura fome. Vi claramente ir para a sepultura, se Deus e o meu conhecimento não me remediassem. Para usar os meus truques eu não tinha aparelhamento, porque eu não tinha nada a ver com o que dar salto para agredir. E mesmo que houvesse alguma coisa, eu não poderia cego-la, como fiz aquele a quem Deus perdoa, se ele morresse daquele golpe. Pois ainda, embora astucioso, com aquele precioso sentido faltando, eu não sentia. Mas não há ninguém que tivesse uma visão tão aguçada como ele. Quando estávamos no ofertório, não caiu nenhum branco na concha 19 que não estivesse registrado dele. Ele tinha um olho nas pessoas e outro nas minhas mãos. Seus olhos dançavam em seu capacete como se fossem feitos de prata rápida a mercúrio. Quantos brancos eles ofereceram eu tinha por conta, e quando a oferta terminou,
Então tirei a concha e coloquei-a no altar. Eu não era mestre de capaz de agarrá-lo um branco durante todo o tempo em que vivi com ele, ou melhor, morri. Da taberna nunca lhe trouxe um vinho branco, mas aquele pouco da oferta que ele tinha colocado em seu peito ele distribuiu de tal forma que durou toda a semana. E para esconder a sua grande mesquinhez, disse-me: Olha, jovem, os sacerdotes devem ser muito moderados em comer e beber, e por isso não saio do controle como os outros. Mas o homem dilacerado mentiu falsamente, porque nas irmandades e necrotérios que oramos, à custa dos outros, comia como um lobo, e bebia mais do que um cumprimentador. E porque eu disse dos necrotérios, Deus me perdoe, que eu nunca fui inimigo da natureza humana, mas então. E isso foi porque comemos bem e eles me fartaram. Ele desejava e até orava a Deus para que todos os dias matasse o seu. E quando demos sacramentos aos enfermos, especialmente a unção extrema, como o clérigo ordena aos que lá estão que rezem, eu certamente não fui o último da oração. E com todo o meu coração e boa vontade implorei ao Senhor, não que o atirasse para a parte mais servida, como se diz, mas que o tirasse daquele mundo. E quando algum deles escapou, Deus me perdoe, pois eu dei 1000 vezes ao diabo, e aquele que morreu trouxe de mim tantas bênçãos. Porque em todo o tempo que lá estive, que foram quase 6 meses, morreram apenas 20 pessoas, e acredito que as matei, ou melhor, morri do meu lado. Pois quando o Senhor viu minha morte furiosa e contínua, penso que fiquei feliz em matá-los por me dar a vida. Mas do que ele sofreu no presente ele não pôde encontrar. Que se no dia em que fomos sepultados vivi, nos dias em que não tinha morrido, porque estava bem habituada a estar farta, a voltar à minha fome diária, sentia-a a mais. De modo que não encontrei descanso em nada além da morte, que também desejei para mim, como para os outros, às vezes desejados, mas não a vi, embora estivesse sempre em mim. Pensei muitas vezes em deixar aquele pequeno senhor, mas por 2 razões deixei esse pensamento. A primeira, porque não me atrevi às pernas, porque temia a fraqueza que me vinha da fome pura. E a outra, considerei e disse: Tive 2 senhores. O primeiro trouxe-me morto de fome, e deixando-o, deparei-me com este, que já me tem com ela na sepultura. Porque, se eu desistir disto e desistir de um inferior, o que será se não morrer? Com isso não me atrevi a tremer, pois tinha fé que todas as notas encontrariam mais base. E para ir a outro ponto, Lázaro não soará nem será ouvido no mundo. Pois enquanto eu estava em tal aflição, como agrada ao Senhor libertar todo cristão fiel dela? E sem saber como me dar conselhos, vendo-me ir de mal a pior, um dia, quando o homem miserável e lacerado do meu mestre tinha saído do lugar, um ferreiro de cobre veio à minha porta, que eu acredito ter sido um anjo enviado a mim pela mão de Deus naquele hábito. Ele perguntou-me se eu tinha alguma coisa para marinar, consertar. Você tinha um bom trabalho em mim, e pouco faria se me remediasse. Disse de passagem, que não me ouviu. Mas como não era tempo de o gastar a dizer obrigado, iluminado pelo Espírito Santo, disse-lhe: Tio, perdi uma chave deste baú e temo que o meu senhor me chicote. Pela tua vida, vê se há algum naqueles que trazes que o faça, e eu te retribuirei. O angélico ferreiro de cobre começou a provar repetidamente de um grande sarau que trazia consigo, e eu o ajudei com minhas débeis orações. Quando menos penso nisso, vejo em forma de pão, como se diz, o rosto de Deus dentro do peito e aberto, disse-lhe: Não tenho dinheiro para lhe dar a chave, mas retire o pagamento de lá. Tomou um daqueles budigos, aquele que lhe parecia melhor, e me dando a chave, ele foi embora muito feliz, me deixando mais. Mas eu não toquei em nada por enquanto, para que a culpa não fosse sentida, e mesmo porque eu me via tão bem, Senhor, pareceu-me que a fome não ousava se aproximar de mim. O miserável homem do meu mestre veio, e Deus quis que ele não olhasse para a obada que o anjo trouxera. E outro dia, ao sair de casa, abro o meu paraíso de favo de mel, e levo entre as mãos e os dentes um budigo, e em 2 credos, em 2 por 3 torneio invisível, não esqueço a arca aberta. E começo a varrer a casa com grande alegria, parecendo-me com este remédio para remediar a triste vida a partir de agora. E assim eu estava com ele naquele dia e outro alegre. Mas eu não tive a sorte de que esse descanso durasse muito, porque então, no 3º dia, o direito verdadeiro terciano, febre de cada 3 dias, veio até mim. E foi que eu vi na hora errada aquele que estava me matando de fome no peito, voltando e mexendo, contando e contando os pães novamente. Eu dissimulei. E em minha oração secreta, devoções e orações, eu disse: São João, e cegai-o. Depois de ter contado por muito tempo, por dias e contando dedos, ele disse: Se eu não tivesse este baltão bem seguro, teria dito que me tiraram pão. Mas a partir de hoje, só para fechar a porta à suspeita, quero ter um bom relato com eles. Restam 9 e uma peça. Deus te dê más notícias, disse a mim mesmo. Pareceu-me com o que ele disse passar meu coração com uma flecha de caçador, e meu estômago começou a cavar de fome, vendo-se colocado na dieta passada. Foi fora de casa. Eu, para me consolar, abri a arca e, quando vi o pão, comecei a adorá-lo, não me atrevendo a recebê-lo. Disse-lhes: Se o homem lacerado devia errar,
e achei o seu relato mais verdadeiro do que eu desejava. O máximo que podia fazer era dar-lhes 1000 beijos, e, por mais delicado que pudesse, despedi-me um pouco do cabelo que ele era. E com isso passei esse dia, não tão alegre como o último. Mas à medida que a fome aumentava, especialmente porque seu estômago era feito de mais pão aqueles 2 ou 3 dias já mencionados, ele morreu uma morte ruim. Tanto que ele não fez mais nada quando me viu sozinho, senão abrir e fechar a arca e contemplar naquela face de Deus, como dizem as crianças. Mas o próprio Deus, que socorre os aflitos, vendo-me em tal dificuldade, trouxe à minha memória um pequeno remédio, que, considerando entre mim, eu disse: este peito é velho e grande e quebrado em algumas partes, embora pequenos buracos. Pode-se pensar que os ratos, ao entrarem nele, fazem mal a este pão. Tirá-lo inteiro não é uma coisa conveniente, porque quem me faz viver tanto vai ver a culpa. Isso é bem sofrido. E eu começo a desmoronar o pão em algumas toalhas de mesa não muito caras que estavam lá, e pego uma e deixo outra, de modo que em cada uma das 3 ou 4 eu desmoronei seu pouco. Então, como alguém que come drage, eu comi e me consolei um pouco. Mas quando ele veio comer e abriu o peito, ele viu a tristeza ruim. E sem dúvida ele pensou que eram ratos que tinham feito o estrago, porque ele estava muito em desacordo com a maneira como eles costumam fazer. Olhou para todo o peito de uma ponta à outra e cavou certos buracos, pelos quais suspeitava que tinham entrado. Ele me chamou, dizendo: Lázaro, olhe, veja que perseguição veio esta noite pelo nosso pão. Maravilhei-me com ele, perguntando-lhe o que era, o que deve ser. Ele disse: ratos, que não deixam nada à vida. Comecemos a comer, e Deus quis que mesmo nisso corresse bem para mim, que eu pudesse segurar mais pão do que a laceria que ele me dava, pois ralava com uma faca tudo que pensava ser rato, dizendo: coma isso, o rato é uma coisa limpa. E assim, naquele dia, somando a ração do trabalho das minhas mãos, ou das minhas unhas, para melhor dizer, acabamos de comer, embora eu nunca tenha começado. E então outro choque me veio, que foi vê-lo andando solicitosamente removendo pregos das paredes e procurando pastilhas, com as quais ele pregou e fechou todos os buracos no peito velho. Ó meu senhor, disse então, ah que miséria, fortuna e desastre estamos colocados, e quão pouco perturbam os prazeres desta nossa laboriosa vida. Aqui pensei com este pobre e triste remédio para remediar e passar a minha laceração, e eu já estava alegre e de boa sorte. Mas não, o meu infortúnio quiso, acordando este mestre lacerado e colocando-lhe mais diligência do que ele próprio, pois os miseráveis na maior parte das vezes nunca lhes faltam. Agora, fechando os buracos da arca, fechava a porta à minha consolação e abria-a aos meus trabalhos. Assim lamentei, enquanto o meu solícito carpinteiro, com muitos pregos e ripas, terminava o seu trabalho, dizendo: agora, donos plural de Dom Ratos traidores, façam-nos mudar de propósito, pois nesta casa má vocês têm. Quando ele saiu de casa, fui ver a obra, e descobri que ele não deixou um buraco na triste arca velha, nem mesmo onde um mosquito poderia entrar nele. Abri-a com a chave desperdiçada, sem esperança de lucrar, e vi começarem os 2 ou 3 pães, que o meu mestre pensava serem de rato, e deles ainda tirei alguma laceria, tocando-os muito levemente, à maneira de um hábil. Como a necessidade é tão grande, professora, vendo-me com tanta coisa sempre, noite e dia, pensava na forma como temia sustentar a vida. E eu penso, para encontrar esses remédios negros, que a fome era leve para mim, pois dizem que a inteligência é advertida por ela, e pelo contrário pela saciedade, e assim foi de fato comigo. Por uma noite eu estava acordado neste pensamento, pensando como eu poderia me aproveitar e aproveitar o peito. Senti que meu mestre estava dormindo, pois ele mostrou isso roncando e com alguns grandes roncos que ele dava quando estava dormindo. Levantei-me muito calmamente, tendo pensado durante o dia no que ia fazer, e deixado uma faca velha que estava em parte onde a encontrei, fui ao peito triste. Como tinha visto que tinha menos defesa, ataquei-a com a faca, que usei como furadeira. E como a arca mais antiga, tendo tantos anos, a encontrou sem força e coração, mas muito macia e devorada, cedeu-me imediatamente, e permitiu ao seu lado, para o meu remédio, um bom buraco. Feito isso, abro bem o peito ferido e, ao mesmo tempo, fiz o pão que encontrei partido de acordo com o que está escrito. E com isso um pouco consolado, fechando-o novamente, voltei aos meus canudos, nos quais descansei e dormi um pouco. O que eu fiz de errado e joguei fora quando ele não comeu. E assim seria, pois, é verdade, naquela época eu não devia ter sido mantido acordado à noite pelos cuidados do rei da França. Outro dia meu mestre foi até o senhor para ver o dano tanto no pão quanto no buraco que eu tinha feito, e ele começou a dar os ratos aos demônios e dizer: Lázaro, a partir de hoje você é seu e não meu. Buscai um mestre e ide com Deus, pois não quero na minha companhia um servo tão diligente. Não é possível que tenha sido um cego. E cruzando-se sobre mim, como se eu estivesse possuído por demônios, ele se vira para entrar na casa e fecha a porta. Como Lázaro se estabeleceu com um escudeiro e o que aconteceu com ele. Deste modo, fui forçado a tirar forças da fraqueza e,
pouco a pouco, com a ajuda de pessoas de bem, encontrei-me nesta ilustre cidade de Toledo, onde, com a misericórdia de Deus, em 15 dias a minha ferida foi curada. E enquanto eu estava doente, eles sempre me davam algumas esmolas, mas depois que eu estava curado, todos disseram: "Você é um galo. Pesquise, encontre um mestre a quem você vai servir. E onde ele estará?" Eu disse a mim mesmo: se Deus agora novamente, como criou o mundo, não o criou. Enquanto eu avançava assim de porta em porta, com muito pouco remédio, pois a caridade já tinha subido ao céu, Deus encontrou-me com o escudeiro que andava na rua, com roupas razoáveis, bem penteado, com o passo e a bússola em ordem. Ele olhou para mim, e eu para ele, e disse-me: "Mochacho, estás à procura de um mestre?" Eu disse-lhe: "Sim, senhor." "Então vem atrás de mim", respondeu, "porque Deus lhe fez um favor ao se deparar comigo. Você fez uma boa oração hoje." E continuei, agradecendo a Deus pelo que o ouvi, e também por me parecer, segundo seu hábito e semblante, ser aquele de que eu precisava. Era manhã quando este meu terceiro mestre esbarrou, e ele tomou uma grande parte da cidade atrás dele. Passamos pelas praças onde se vendiam pão e outras provisões. Pensei, e até desejei, que ali queria carregar o que era vendido, porque este era o momento adequado em que as necessidades são normalmente fornecidas, mas, a um ritmo muito vagaroso, passou por estas coisas. "Por acaso ele não o vê aqui a contento?" eu disse, "e ele vai querer que o compremos em outro lugar." Desta forma, caminhamos até às 11 horas. Então ele entrou na igreja principal, e eu o segui, e muito devotamente o vi ouvir a missa e os outros ofícios divinos, até que tudo estava terminado e o povo partiu. Então saímos da igreja. A bom ritmo começamos a descer uma rua. Fiquei mais feliz do mundo ao ver que não nos tínhamos dado ao trabalho de procurar comida. Considerei bem que devia ser um homem, meu novo mestre, que fosse fornecido no mesmo atacado, e que a comida estaria pronta exatamente como eu queria e até precisava. A essa hora o relógio bateu 1 hora, depois do meio-dia, e chegamos a uma casa diante da qual meu mestre estava, e eu com ele. E, derrubando a ponta do manto do lado esquerdo, ele pegou uma chave da manga, abriu a porta e entramos na casa, que tinha a entrada escura e sombria de tal forma que parecia assustar quem nela entrava, embora dentro dela houvesse um pequeno pátio e câmaras razoáveis. Assim que entramos, ele tirou o manto e, perguntando se suas mãos estavam limpas, nós o sacudimos e dobramos. E, soprando muito bem um poio que estava lá, ele o colocou sobre ele. E quando isso foi feito, ele sentou-se no final, perguntando-me longamente de onde eu vim e como eu tinha chegado àquela cidade. E dei-lhe um relato mais longo do que eu desejava, porque me parecia mais conveniente ordenar que a mesa fosse posta e a panela fosse afundada, do que o que ele me pediu. Com tudo isto, satisfizo com a minha pessoa da melhor forma que sabia mentir, dizendo os meus bens e calando-me sobre o resto, porque me parecia que não era para a câmara não ser adequada. Feito isso, ele estava um pouco assim. E então eu vi um mau sinal, pois eram quase 2 horas, e eu não vi mais fôlego comendo do que um homem morto. Depois disso, ele considerou que tinha trancado a porta, nem sentiu os passos de uma pessoa viva através da casa. Tudo que eu tinha visto eram paredes, sem ver nelas uma cadeira, ou uma barra, ou um banco, ou uma mesa, ou mesmo um baú como o que estava em questão. Finalmente, ela parecia uma casa assombrada. Enquanto assim estava, disse-me: "Você, garoto, já comeu?" "Não, senhor", disse eu, "pois ainda não eram 8 horas quando encontrei o vosso culto." "Bem, embora de manhã eu tinha almoçado, e quando eu comer alguma coisa, avise que eu vou ficar até a noite. Portanto, pare como puder, e então jantaremos." Sua adoração acredita, quando ouvi isso, que eu estava prestes a cair do meu estado de desmaio, não tanto pela fome, mas por saber que tudo em toda a fortuna era adverso para mim. Lá meus trabalhos foram novamente representados para mim, e eu chorei novamente por meus trabalhos. Lá me lembrei da consideração que fiz quando pensei em deixar o clérigo, dizendo que, embora ele fosse infeliz e miserável, eu porventura encontraria um pior. Finalmente, lá chorei minha laboriosa vida passada e minha morte iminente. E, no entanto, disfarçando-me o melhor que pude, disse-lhe: "Senhor, jovem que sou, não trabalho muito para comer. Bendito Deus! Posso louvar-me entre todos os meus iguais por ter uma garganta melhor, e por isso fui louvado pela senhora dos mestres que tive hoje." "Isso é virtude", disse ele. "E, portanto, eu te amarei mais, porque estar cheio é para os porcos, e comer livremente é para os homens bons." "Eu te entendi bem", disse a mim mesmo. "Maldito é tanto remédio e bondade como aqueles meus mestres que encontro na fome." Coloquei-me no fim da porta e tirei alguns pedaços de pão do meu seio, que tinham ficado do meu Deus. Quando viu isto, disse-me: "Vem cá, rapaz. O que você come?" Fui ter com ele e mostrei-lhe o pão. Ele pegou um pedaço de mim, dos 3 que eram os melhores e maiores, e ele disse-me: "Pela minha vida, que isto pareça um bom pão." "E como agora?" disse eu. "Senhor, é bom." "Sim, pela fé", disse.
Onde você tinha isso? Se for amassado com as mãos limpas, eu não sei disso, eu disse, mas não estou revoltado com o sabor dele. Então, por favor, Deus, disse meu pobre mestre, e pondo-o na boca, começou a dar-lhe pedaços tão ferozes como eu no outro. É muito bom pão, disse ele, pelo amor de Deus. E como eu sentia o pé dele em que ele estava lutando, diga-me com pressa, pois eu o vi em uma disposição. Se ele terminasse antes de mim, ele estaria disposto a me ajudar com o que me restava. E com isso acabamos quase de uma vez. E meu mestre começou a sacudir com as mãos algumas migalhas, e muito pequenas, que haviam ficado em seus seios. E ele entrou em uma pequena câmara que estava lá, e pegou um jarro que estava fora de controle e não era muito novo, e quando ele tinha bebido, ele me convidou para ele. Eu, para fazer o continente, disse, Senhor, eu não bebo vinho. É água, respondeu, você pode muito bem beber. Então peguei o jarro e bebi. Não muito, porque a sede não era a minha angústia. Então ficamos até a noite, conversando sobre as coisas que ele me pediu, ao que eu respondi o melhor que pude. Neste momento, colocou-me na câmara onde estava o jarro que bebíamos e disse-me, Garçom, fique lá e veja como fazemos essa cama, para que você saiba como fazê-la a partir de agora. Coloquei-me numa ponta e ele na outra, e fizemos a cama preta, na qual não havia muito o que fazer, pois ela tinha uma cana em alguns bancos, nos quais se espalhavam as roupas, que, como não eram lavadas muito continuamente, não pareciam um colchão, embora servissem de colchão, com muito menos lã do que era necessário. Aquele que nós tendemos, fazendo uma tentativa de suavizá-lo, o que era impossível, porque do que é duro mal pode ser feito suave. O diabo da amaldiçoada enjalma colchão tinha dentro de si, que, colocada na cana, todas as canas eram apontadas, e pareciam a bundinha espinha dorsal de um porco muito magro. E naquele colchão faminto, um alfamar cobertor colorido do mesmo tipo, do qual eu não conseguia chegar à cor. Quando a cama foi feita e a noite chegou, ele me disse, Lázaro, é tarde, e é um longo caminho daqui até a praça. Nesta cidade também há muitos ladrões, que, à noite, capa, passemos como pudermos, e amanhã, quando chegar o dia, Deus fará misericórdia, porque eu, estando só, não sou provido, mas comi estes dias lá fora. Mas agora vamos fazê-lo de outra forma. Senhor, disse eu, a vossa adoração não tem tristeza para mim, pois sei bem como passar uma noite, e ainda mais, se necessário, sem comer. Viverás mais tempo e com mais saúde, respondeu, porque, como dissemos hoje, não existe no mundo viver muito do que comer pouco. Se for assim, disse a mim mesmo, nunca morrerei, pois sempre guardei essa regra pela força, e até espero, na minha desgraça, tê-la a vida toda. E dito assim na cama, colocando as calcas e o dobe como cabeceira, e mandou-me deitar aos seus pés, o que eu fiz. Mas amaldiçoado é o sono que eu dormi, porque os juncos e meus ossos saíram a noite toda deixaram de sortear e ser acesos, que com meus trabalhos, doenças e fome penso que em meu corpo não havia quilo de carne. E também, como não tinha comido quase nada naquele dia, enfurecia-se de fome, que com o sono não tinha amizade. Amaldiçoe-me 1000 vezes, Deus me perdoe, e minha miserável fortuna, ali, a maior parte da noite, e o pior de tudo, não ousando mexer para não acordá-lo, muitas vezes pedi a Deus a morte. Na manhã seguinte, levantemo-nos, e comecemos a limpar e agitar as suas bermudas e dobradinhas, casaco e manto. E eu era peluda, e vista-me muito a seu bel prazer, devagar. Derramei água sobre ele, penteei seu cabelo e coloquei sua espada na sela. E, ao colocá-lo, disse-me, se você soubesse, rapaz, que peça é essa? Não há marca de ouro no mundo para eu dar. Mas nenhum dos que Antônio, o famoso ferreiro de Toledo do século XV conseguiu. Não conseguiu em Pontelho os aços tão depressa como este. E tirou-a da bainha e sentiu-a com os dedos, dizendo, você vê isso aqui? Eu me forço com ela a cortar um floco de lã. E eu disse a mim mesmo, e eu com meus dentes, embora não sejam de aço, um pão de 4 quilos. Ele a colocou de volta e a cingiu, e uma corda de contas grossas do celeiro. E com um passo calmo e o corpo reto, fazendo movimentos muito suaves com ele e a cabeça, jogando a ponta do manto sobre o ombro e às vezes sobre o braço, e colocando a mão direita ao seu lado, ele saiu pela porta, dizendo, Lázaro, olhe ao redor da casa enquanto eu vou ouvir missa, e faça minha cama, e vá para o pote de água para o rio, que está aqui embaixo, e tranque a porta, não roube nada de nós, e coloque-a aqui na porta, para que, se eu entrar tão longe, eu possa entrar. E subiu à rua com um semblante tão suaves, que quem não o conhecesse pensaria que era um parente muito próximo do conde de Arcos, ou pelo menos do empregado de mesa que lhe dava algo para vestir. Bem-aventurado és tu, Senhor, eu disse, que dás a doença e dás o remédio. Quem encontrará aquele meu mestre que não pensa, como está feliz consigo mesmo, que comeu uma boa ceia ontem à noite e dormiu numa boa cama, e, embora seja manhã agora, não o contam como tendo um almoço muito bom. Grandes segredos são,
Senhor, que tu fazes e que as pessoas não sabem? Quem não será enganado por essa boa disposição e razoável manto e casaco? E quem teria pensado que este gentil homem passou o dia inteiro ontem sem comer, com aquela crosta de pão que seu servo Lázaro trouxe um dia e uma noite no peito de seu peito, onde não se podia fazer muita limpeza, e hoje, lavando as mãos e o rosto, na ausência de um pano de suas mãos, ele fez uso da saia de seu casaco? Ninguém, aliás, suspeitaria. Ó Senhor, e quantos daqueles que deves ter derramado no mundo, que sofrem pela mulher negra que chamam honra, o que não sofrerão por ti? Então eu fiquei na porta, olhando e considerando essas coisas e muitas outras, até que meu mestre atravessou a longa e estreita rua. E quando vi transpor, voltei para casa, e num credo andei tudo, para cima e para baixo, sem fazer uma barragem, sem parar ou encontrar o quê. Faço a cama preta dura, e pego no jarro, e encontro-me no rio, onde num pomar vi o meu mestre deitado em grande estilo com duas mulheres maltratadas, que parecem ser daquelas que não são necessárias naquele lugar, mas muitas têm o estilo de ir às manhãs de verão para se refrescar e almoçar, sem carregar nada, ao longo daquelas margens frescas, com a confiança de que não faltará alguém que lhes dê isso, como aqueles senhores do lugar os colocaram neste costume. E como digo, ele estava entre eles, como um Macias, dizendo-lhes mais doces do que Ovídio escreveu. Mas, como sentiram que ele estava bem tocado, não tiveram vergonha de pedir-lhe para almoçar com o pagamento habitual. Ele, sentindo-se tão frio na bolsa como o estômago, tomou um arrepio tal que lhe roubou o calor do gesto, e começou a ficar perturbado na conversa e a arranjar desculpas inválidas. Eles, que deviam ter sido bem instituídos, pois sentiam a doença, deixaram-no pelo que era para o médico. Eu, que comia certos pedaços de repolho, com os quais tinha tomado o pequeno almoço, com grande diligência, como um novo jovem, sem ser visto pelo meu mestre, voltei para casa, do qual pensei varrer alguma parte, o que era muito necessário, mas não encontrei onde. Comecei a pensar no que deveria fazer, e pareceu-me esperar pelo meu mestre até o meio do dia, e se ele deveria vir e por acaso trazer algo para comer. Mas em vão foi a minha experiência. Quando vi que eram 2 horas e não vim e a fome me afligiu, fechei a porta e coloquei a chave onde ele mandava e fui para o meu negócio. Com a voz baixa e doente e as mãos curvadas aos seios, Deus colocou diante dos meus olhos e da minha língua em seu nome. Comecei a pedir pão pelas portas e casas maiores do que me parecia. Mas como eu tinha amamentado este ofício em seu leite, quero dizer que aprendi com o grande mestre o cego, saí tão discípulo que, embora não houvesse caridade nesta cidade e o ano não fosse muito abundante, eu me dei uma habilidade tão boa que antes do relógio bater 4 eu já tinha tantos quilos de pão ensilados em meu corpo, e mais de 2 outros nas mangas e seios. Voltei para a pousada e, ao passar pela triperia, perguntei a uma dessas mulheres, e ela me deu um pedaço de garra de vaca, com algumas outras de tripas cozidas. Quando cheguei em casa, meu bom mestre já estava nele, seu manto dobrado e colocado no pônei, e ele estava andando no quintal. Quando entrei, venha por mim. Pensei que ele queria me repreender pelo atraso, mas Deus fez melhor. Ele me perguntou de onde eu vim. Eu disse-lhe, Senhor, eu estava aqui até as 2 horas, e quando vi que o seu culto não estava chegando, eu passei por aquela cidade para me recomendar às pessoas de bem, e elas me deram o que você vê. Mostrou-lhe o pão e as tripas, que carregava numa das extremidades da hauda, as quais ele mostrava um bom semblante, e ele disse, Bem, eu esperei para te comer, e quando vi que você não veio, eu comi. Mas tu és como um homem bom nisto, porque é melhor que Deus não o roube. E assim ele me ajude como me parece bom. E eu só te recomendo para que não saibam que tu habitas comigo, no que diz respeito à minha honra, embora eu acredite que será secreto, de acordo com o pouco que sou conhecido entre este povo. Eu nunca viria até ele. Cuidado com isso, Senhor, eu disse. Quão amaldiçoado é aquele que não tem ninguém para me pedir essa conta, nem eu para dá-la. Agora, pois, come, pecador. Pois, se agradar a Deus, logo nos veremos desnecessariamente. Embora eu lhe diga que depois que entrei nesta casa, nunca correu bem para mim. Deve ser de mau solo, que há casas infelizes com pés maus, que são infelizes para quem nelas vive. Esta deve ser, sem dúvida, deles. Mas prometo-vos, no final do mês, que não permanecerei nele, mesmo que me deem como meu. Sentei-me no final do poio, e, para que ele não se achasse um glutão, fiquei quieto sobre o chá. E comecei a jantar e morder minhas tripas e pão, e, subrepticiamente, olhei para meu infeliz mestre, que não tirava os olhos das minhas saias, que naquela época serviam de prato. Deus tenha tanta pena de mim quanto eu senti dele, porque eu senti o que eu senti. E muitas vezes eu tinha passado por isso e passado todos os dias. Perguntei-me se seria bom convidar-me a convidá-lo, mas, como me tinha dito que tinha comido, temia que eu não aceitasse o convite. Por fim, desejei que aquele pecador ajudasse o seu trabalho com o meu e tomasse o pequeno almoço como tinha feito no dia anterior, pois havia melhor equipamento, porque a comida era melhor e a minha fome menos. Deus queria realizar o meu desejo, e eu ainda penso que ele, pois, quando eu comecei a comer, e ele estava caminhando,
ele veio até mim e disse: Lázaro, que tens a melhor graça de comer que eu já vi na minha vida, e que ninguém te verá fazê-lo para que não lhe des a vontade, mesmo que ele não a tenha. O muito bom que você tem, eu disse a mim mesmo, faz o meu parecer bonito para você. No entanto, pareceu-me ajudá-lo, pois ele ajudou-se a si mesmo e fez o meu caminho para isso, e eu disse-lhe: Senhor, um bom aparelhamento faz um bom artesão. Este pão é muito saboroso, e esta garra de vaca tão bem cozida e temperada, que não haverá ninguém que não se entretenha com o seu sabor. É uma garra de vaca. Sim, Senhor, digo-vos que é o melhor pedaço do mundo e que não há fazão que me conheça assim. Então experimente, Senhor, e você verá como é. Coloco o outro nas unhas e 3 ou 4 porções do pão mais branco. E sentou-se ao meu lado, e começou a comer como aquele que o ganhará, roendo cada ossinho daqueles melhores do que um galgo de sua lata. Com almodrótia, molho feito de óleo, alho, queijo, etc. Disse ele: Esta iguaria singular. Você come com molho melhor, respondi passando. Por Deus, provou-me como se eu não tivesse comido uma mordida hoje. Bem, venham os bons anos para mim como está, disse a mim mesmo. Pediu-me o jarro de água e disse-lhe como o tinha trazido. É sinal de que, como não lhe faltou água, o meu mestre não tinha comida de sobra. Bebíamos e fomos dormir muito felizes, como tínhamos feito ontem à noite. E para evitar a prolixidade, ficamos assim 8 ou 10 dias. O pecador indo embora de manhã com aquele contentamento e contando passagem para soprar pelas ruas, tendo no pobre Lázaro uma cabeça de lobo. Muitas vezes contemplei o meu desastre, que, fugindo dos vil mestres que tivera, e buscando melhorias, eu deveria encontrar alguém que não só não me apoiava, mas a quem eu tinha que apoiar. Em suma, eu o amava bem, vendo que ele não tinha e não aguentava mais. E ele era mais piedade do que inimizade. E muitas vezes, para levá-lo para a pousada com quem ele passou, eu tive dificuldade. Por uma manhã, o miserável de camisa levantou-se e foi até o topo da casa para fazer seus negócios, e enquanto eu, para fugir da suspeita, desembrulhei seu dobre e bermudas, que ele deixou na cabeça, e encontrou um saco de veludo de cetim, fez 100 dobras, e sem o branco amaldiçoado ou qualquer sinal que o tivesse há muito tempo. Este, eu disse, é pobre, e ninguém dá o que não tem, mas o cego ganancioso e o infeliz clérigo miserável, que, se Deus deu a ambos, um com a mão beijada e o outro com a língua solta, me mataram de fome. O primeiro tem razão em desamar, e o outro em ter contaminado compaixão. Deus é testemunha de que hoje, quando me encontro com um dos seus hábitos com aquele passo e pompa, o tenho piedoso a pensar se sofre o que eu vi sofrer. Quem, em toda a sua pobreza, ficaria contente em servir mais do que os outros, por causa do que eu disse. Eu tinha apenas um pouco de insatisfação com ele, que eu gostaria que ele não fosse tão presunçoso, mas que ele baixasse um pouco sua fantasia com o quanto sua necessidade aumentava. Mas, como me parece, é uma regra já usada e mantida entre eles. Mesmo que ele não tenha sido gorado por permuta, o boné deve estar em seu lugar. Que o Senhor o remediasse, pois eles devem morrer com este mal. Pois, estando em tal estado, passando pela vida de que estou falando, meu infortúnio quis, que se me perseguisse e não estivesse satisfeito, que naquela laboriosa e vergonhosa morada eu não durasse. E foi. Como o ano nesta terra era estéril de pão, a Câmara Municipal concordou que todos os estrangeiros pobres deveriam deixar a cidade, com uma proclamação de que quem encontrassem a partir de então seria punido com chicotadas. E assim, cumprindo a lei, 4 dias depois da proclamação, vi uma procissão de pobres chicoteando pelas 4 ruas, o que me deixou tão apavorada, que nunca me atrevi a processar e implorar. Aqui vi. Quem podia fazê-lo? A abstinência da minha casa e a tristeza e o silêncio dos habitantes, tanto que nos aconteceu ficarmos 2 ou 3 dias sem comer um bocado ou falar uma palavra. Foi-me dada a vida por algumas pequenas mulheres que fiavam algodão, que faziam gorros e viviam ao nosso lado, com quem eu tinha vizinhança e convívio. Que da laceração que eu trouxe eles me deram uma coisinha, com a qual eu estava muito passado. E ele não teve tanta pena de mim como do meu mestre ferido, que em 8 dias amaldiçoou o pedaço que comeu. Pelo menos em casa, estávamos bem sem comer. Não sei como nem onde andava e o que comia. E podia descer a rua ao meio-dia, com o corpo esticado, mais comprido do que um galgo de boa raça. E quanto ao seu negro, que dizem, honra, pegou numa palha, da qual ainda não havia na casa, e saiu à porta cavando os dentes, que nada tinham entre eles, queixando-se ainda daquele sol mau, dizendo, é ruim ver que a desgraça desta casa faz isso. Como você pode ver, é sombrio, triste, escuro. Enquanto aqui estivermos, temos de sofrer. Eu já gostaria que este mês terminasse para sair dele, pois, estando nessa busca aflita e faminta, um dia, não sei por que fortuna ou fortuna, R$ 1 entrou no pobre poder de meu mestre, com o qual ele voltou para casa tão orgulhoso como se tivesse o tesouro de Veneza, e com um gesto muito alegre e sorridente deu-me, dizendo, aqui, Lázaro, que Deus já está abrindo a mão. Vá para a praça e troque pão, vinho e carne. Vamos quebrar o olho do diabo.
E digo-te mais, que podes estar perturbado, que aluguei outra casa, e nesta desastrosa não seremos mais do que o fim do mês. Amaldiçoado seja ela, e aquele que nela pôs a primeira telha, porque eu entrei nela com maldade. Por nosso Senhor, desde que vivi nela, não comi uma gota de vinho ou um pedaço de carne, nem descansei. Mas tal visão a tem, e tal escuridão e tristeza. Vai e venha depressa, e vamos comer como conta hoje. Pego na minha realeza e jarro, e, aos pés dando-lhes pressa, começo a subir a minha rua, direcionando os meus passos para a praça, muito feliz e alegre. Mas de que me aproveita, se constitui na minha triste fortuna que nenhuma alegria me venha sem ansiedade. E assim foi, pois, enquanto subia a rua, contando com o que usaria para gastar melhor e com mais proveito, dando infinitas graças a Deus por ter feito meu mestre com dinheiro, na hora errada fui recebido por um morto, que muitos clérigos e pessoas carregavam em uma plataforma na rua. Encostei-me na parede para lhes dar lugar e, assim que o corpo passou, veio ao pé da cama uma que devia ser a esposa do falecido, carregada de luto, e com ela muitas outras mulheres, que choravam em voz alta e diziam: Meu marido e senhor, para onde me levas? A casa triste e infeliz, a casa sombria e escura, a casa onde nunca comem nem bebem. Quando ouvi isto, o céu e a terra juntaram-se a mim 87 e eu disse: Ó miserável homem que eu sou, estão levando esse morto para a minha casa. Saio da estrada que conduzia, atravesso as pessoas e volto pela rua, o mais rápido que posso, para minha casa, e, entrando nele, fecho com grande pressa, invocando a ajuda e o favor do meu mestre, abraçando-o, para que ele venha ajudar-me e defender a entrada. Quem, um tanto chateado, pensando que era outra coisa, me disse: O que é isso, rapaz? Que vozes dá? O que você fez? Por que fecham a porta com tanta fúria? Oh, senhor, disse eu, vem aqui, eles nos trazem um morto. Como assim? Ele respondeu: Eu encontrei aqui. E sua esposa estava dizendo: Meu marido e senhor, para onde te estão a levar? A casa sombria e escura, a casa triste e miserável, a casa onde nunca comem nem bebem. Aqui, senhor, eles o trazem até nós. E, de fato, quando meu mestre ouviu isso, embora não precisasse ser muito sorridente, ele riu tanto que não conseguiu falar por muito tempo. A essa altura eu já tinha batido na porta e colocado meu ombro nela para mais defesa. As pessoas passavam com seus mortos, e eu ainda tinha medo de que o colocassem em nossa casa. E quando estava mais cansado de rir do que de comer, o bom e velho mestre disse-me: É verdade, Lázaro. Como diz a viúva, você tinha razão em pensar o que pensava. Mas, como Deus melhorou e eles vão em frente, abrem e vão comer. Deixe-os, senhor, termine de atravessar a rua. Eu disse. Finalmente, meu mestre veio até a porta da rua e abriu-a com um esforço, que era bem necessário, de acordo com o medo e a perturbação, e eu parti novamente. Mas apesar de termos comido bem naquele dia, amaldiçoado era o meu prazer nele. Nem nesses 3 dias voltei à minha cor. E meu mestre, muito sorridente toda vez que se lembrava daquela minha consideração. Deste modo, fiquei com o meu terceiro e pobre mestre, que era este escudeiro, durante alguns dias, e em todos os dias desejando saber a intenção da sua vinda e permanência nesta terra, pois, desde o primeiro dia em que me instalei com ele, eu sabia que ele era estrangeiro, por causa do pouco conhecimento e relação que tinha com os nativos da cidade. Finalmente o meu desejo cumpriu-se e eu sabia o que queria, pois um dia, quando tínhamos comido razoavelmente e ele estava um pouco satisfeito, ele falou-me da sua propriedade e disse-me que era de Castela Velha e que tinha saído do seu país apenas por não ter retirado o capote, por não ter cumprimentado devidamente um senhor do seu vizinho. Senhor, disse eu, se ele era o que dizes, e tinha mais do que tu, não estás errado em não o tirares dele, porque dizes que ele também o tirou de ti. Sim, e faz, e ele também me tirou. Mas de todas as vezes que eu peguei dele primeiro, não seria ruim para ele comer alguns deles e me ganhar pela mão. Parece-me, senhor, disse eu, que ele não olhou para isso, especialmente com os meus mais velhos do que eu e que têm mais. Tu és um jovem, respondeu ele, e não sentes as coisas da honra, em que hoje está toda a riqueza dos homens bons. Bem, digo-vos que sou, como veem, um escudeiro, mas, jure a Deus, se eu molar o conde na rua e não tirar muito bem o capote, que eu saiba entrar de novo numa casa, fingindo fazer negócios nela, ou atravessar outra rua, se houver, antes que ele me alcance, para não tirá-la. Que um cavalheiro não deve nada a ninguém além de Deus e do rei, nem é justo, sendo um homem bom, negligenciar um ponto de ter sua pessoa em alta estima. Lembro-me que um dia desonrei um oficial de arte artesão no meu país e quis impor-lhe as mãos porque, sempre que o encontrava, ele dizia-me: Deus guarde o teu culto. Você, Dom Vilão vil, disse eu, por que você não é bem criado? Você guarda Deus, você deve me dizer, como se ele fosse alguém. A partir daqui, tirei o capote e falei como devia. E não é uma boa maneira de um homem cumprimentar outro, disse eu, dizer-lhe para guardar Deus. Olha, muito parabéns.
disse. Aos homens de pouca arte e pouca categoria social dizem isso, mas ao mais alto, como eu, não devem falar menos de beijo as mãos do teu culto, ou, pelo menos, beija as tuas mãos, Senhor, se quem fala comigo é um cavalheiro. E assim, daquele do meu país que me sobrelotou de manutenção, nunca mais quis sofrê-lo. Nem sofreria ou sofreria um homem do mundo, do rei de baixo, que guarda a Deus me diz. Pecador que eu sou, disse eu. É por isso que ele se preocupa tão pouco em apoiá-lo, pois você não sofre ninguém para implorá-lo. Especialmente, disse ele, que eu não sou tão pobre que não tenha em meu país um lote de casas que, se estivessem de pé e bem talhadas, 16 léguas de onde nasci, naquela costanila de Valladolid, valeriam mais de 200 vezes 1000 maravedis, pois poderiam ser feitas grandes e boas. E tenho uma pomba que, se não fosse demolida como está, renderia mais de 200 pombos por ano, e outras coisas que me calo, que deixei para trás pelo que tocou a minha honra. E eu vim para esta cidade pensando que encontraria um bom lugar, mas não aconteceu comigo como eu pensava. Muitos cânones e senhores da igreja eu encontro, mas são pessoas tão limitadas que nem todos as tirarão do seu caminho. Senhores de meia altura também me suplicam, mas servir com estes é uma grande obra, porque, como homem, você deve se tornar uma lila e, se não, vá com Deus, eles lhe dizem. E na maioria das vezes são pagamentos de longo prazo, e os mais certos são comidos por servidos. Quando eles querem reformar a consciência e satisfazer seu suor, você é liberado no quarto, em um dobre suado, ou manto roscado para cobrir. Já quando um homem se acomoda com um cavalheiro de título, sua laceração ainda passa. Não há em mim a capacidade de servi-los e agradá-los. Por Deus, se eu o encontrasse, penso que o seu particular seria muito grande, e que lhe prestaria 1000 serviços, pois saberia mentir assim como o outro, e agradá-lo maravilhosamente. As suas graças e costumes já eram muito recordados, mesmo que não fossem os melhores do mundo. Nunca lhe dizer nada que o pesasse, mesmo que isso lhe fizesse muito. Ser muito diligente na sua pessoa, nas palavras e nos atos. Não me matar por não fazer bem as coisas que ele não ia ver. E brigar onde quer que eu ouvisse com os servos, porque ele parecia cuidar muito bem do que o tocava. Se ele brigar com algum de seus servos, dar alguns pontos afiados para acender sua raiva e fazê-los aparecer em favor dos culpados. Dizer-lhe bem o que lhe era bom e, pelo contrário, ser um escarnecedor mal-intencionado, malsinar, traí-los da casa e os de fora. Investigar e tentar conhecer a vida dos outros para lhes contar, e muitas outras finarias desta qualidade, que agora são usadas no palácio e aos senhores dele. Parecem boas, e não querem ver homens virtuosos nas suas casas, mas odeiam-nos, desprezam-nos e chamam-lhes tolos, e que não são pessoas de negócios ou com quem o mestre possa ser descuidado. E com estes a astúcia usa, como digo, hoje, o que eu usaria. Mas a minha fortuna não quer que eu encontre. Deste modo, o meu mestre também lamentou a sua fortuna adversa, dando-me conta da sua valorosa pessoa. Pois enquanto ele fazia isso, um homem e uma velha entraram pela porta. O homem pede-lhe o aluguer da casa, e a idosa o aluguer da cama. Fazem as contas, e 2 a 2 meses chegaram-lhe o que ele não conseguiu num ano. Acho que foram 12 ou 13 reais. E deu-lhes uma resposta muito boa, que saía à praça para trocar um pedaço de dois castelhões dourados e que à tarde voltavam, mas a sua partida não teve retorno. Tanto que à noite voltaram, mas já era tarde. Disse-lhes que ainda não tinha vindo. Quando chegou a noite e ele não, fiquei com medo de ficar sozinha em casa. Fui até os vizinhos e contei o caso, e lá dormi. Quando chegou a manhã, os credores voltaram e perguntaram pelo vizinho, mas para esta outra porta. As mulheres respondem: você vê aqui o garçom dele e a chave da porta. Perguntaram-me sobre ele, e eu disse-lhe que não sabia onde estava, e que não tinha chegado à casa desde que tinha saído para trocar a peça, e que pensei que ele tinha ido de mim e deles com a troca. Quando ouviram isto, procuraram o oficial de justiça e um notário, e depois voltaram com eles, e pegaram na chave, e chamaram-me, e chamaram testemunhas, e abriram a porta, e entraram para apreender os bens do meu patrão até que lhes fosse paga a dívida. Percorreram toda a casa, e encontraram-na desembaraçada, como relatei, e disseram-me: o que aconteceu ao espólio do seu senhor, aos seus baús, panos de parede e joias domésticas? Não sei, respondi. Certamente, dizem, eles devem tê-lo pego e levado para algum lugar esta noite. Senhor oficial de justiça, agarre este jovem, pois ele sabe onde está. Neste momento, o oficial de justiça veio e segurou a gola do meu dobro, dizendo: mochacho, tu és prisioneiro se não descobrires os bens deste teu senhor. Como ele não me tinha visto noutra corrida destas, pois ele se apoderara do colar muitas infinitas vezes, mas estava mansamente amarrado por ele, para que mostrasse o caminho a que não podia ver. Fiquei com muito medo e, chorando, prometi-lhe dizer-lhe o que pediam. Tudo bem, dizem, pois dizei tudo o que sabeis e não tenhais medo. O funcionário sentou-se num banco para escrever o inventário, perguntando-me o que eu tinha. Senhores, disse eu, o que este meu mestre tem, como ele me disse, é um monte de casas muito boas e uma pomba demolida. Está tudo bem,
Dizem, por pouco que valha, há o suficiente para nos dar a dívida. E que parte da cidade isso tem? Perguntaram-me. Na tua terra, respondi. Por Deus, o negócio é bom, disseram. E onde está a sua terra? Ele disse-me que era de Castela Velha. Disse-lhe. O oficial de justiça e o escrivão riram-se muito, dizendo, isso é o suficiente para cobrar sua dívida, mesmo que fosse melhor. Os vizinhos, que estavam presentes, disseram, senhores, esta é uma criança inocente, e ele está com aquele escudeiro há alguns dias, e ele não sabe nada mais sobre ele do que seus cultos, exceto quando o pecador vem à nossa casa, e nós o alimentamos o que podemos, pelo amor de Deus, e à noite ele foi dormir com ele. Vendo a minha inocência, deixarão-me, dando-me liberdade. E o oficial de justiça e o notário pedem ao homem e à mulher os seus direitos honorários, sobre o qual tiveram grande discussão e barulho, pois alegaram não ser obrigados a pagar, já que não havia nada a ver com isso, nem a apreensão foi feita. Os outros disseram que tinham deixado de ir para outro negócio que lhes interessava mais porque vieram para aquele. Finalmente, depois de muitos gritos, finalmente um suinocultor carrega a alfamada velha, embora ele não estivesse muito carregado. A todos os 5 gritando, não sei onde parou. Acredito que o pecador alfamar vai pagar por todos. E foi bem gasto, pois o tempo que tinha que descansar e descansar de trabalhos passados foi alugado. Assim, como relatei, o meu pobre terceiro mestre deixou-me, assim que soube da minha miserável felicidade, pois, apontando tudo que podia contra mim, apontou tudo que podia contra mim, tão contrário aos meus negócios que os senhores, que geralmente são deixados pelos jovens, só estavam em mim se o meu mestre me deixasse e fugisse de mim. Quarto tratado. Como Lázaro se acomodou com um frade de misericórdia, e de que isso aconteceu com ele. Tive de procurar o quarto mestre, e este foi um frade de La Merced que as mulherzinhas que menciono, as fiandeiras do capítulo anterior, me dirigiram, a quem chamavam de parente. Um grande inimigo do coro, da oração e da alimentação no convento, perdido por causa do seu gosto por sair, muito apreciador de negócios seculares e visitas. Tanto que acho que ele quebrou mais sapatos do que todo o convento. Este deu-me os primeiros sapatos que quebrei na minha vida, mas eles não me duraram 8 dias, nem eu poderia durar mais com o trote deles. E para isso, e para outras coisinhas que não digo, saí dela. Observação. A ordem religiosa dos mercedários era uma ordem muito frouxa e escandalosa. Por isso este capítulo e o seguinte são os 2 que a Inquisição proibiu completamente em 1573 no castigado Lazarilho. Quinto tratado. Como Lázaro se estabeleceu com um budero religioso encarregado de vender touros da Santa Cruzada e das coisas que lhe aconteceram. No quinto, por minha sorte, disse que ele era um trator, o mais desinibido e despudorado, e o maior rodízio de touros que eu já vi ou espero, nem acho que ninguém viu. Porque ele tinha e procurava maneiras e invenções sutis, muito sutis. Ao entrar nos locais onde deviam apresentar o touro, primeiro presenteou aos clérigos ou sacerdotes algumas coisinhas, sem muito valor ou substância, uma alface múrcia, se fosse para a época, um par de limas ou laranjas, um pêssego, um par de pêssegos, cada pera verde. Ele também tentou mantê-los propícios, para que eles favorecessem seus negócios e chamassem seus paroquianos para pegar o touro. Agradecendo-lhe, foi informado da sua suficiência. Se diziam que entendiam, ele não falava uma palavra em latim, para não tropeçar, mas aproveitou um romance suave e bem cortado e uma língua muito solta. E se soubesse que os ditos clérigos pertenciam aos reverendos, quero dizer, que mais com dinheiro do que com cartas, e com reverendos são ordenados, um S. Tomás faria um santo entre eles e falaria durante 2 horas em latim. Pelo menos, parecia, embora não fosse. Quando os touros não eram levados para sempre, ele procurava uma maneira de levá-los mal. E para isso ele criou problemas para o povo, e em outros momentos com artifícios ardilosos. E como tudo que o vi fazer demoraria a contar, mencionarei um muito sutil e gracioso, com o qual provarei bem a sua suficiência. Num lugar da Sagra de Toledo ele tinha pregado por 2 ou 3 dias, fazendo seus recados habituais, e eles não tinham tirado um touro dele, nem na minha opinião eles pretendiam levá-lo. Foi dado ao diabo com isso, e pensando no que fazer, lembrou-se de convidar o povo, para outro dia amanhã para dispensar o touro. E naquela noite, depois do jantar, ele e o oficial de justiça começaram a tocar a refeição. E ao longo do jogo vieram discutir e houve palavrões. Ele chamou o xerife de ladrão e o outro de falsificador. Nisso, o comissário, meu senhor, pegou uma lança que estava na porta onde eles tocaram. O oficial de justiça agarrou-se à sua espada, que tinha na fita. Ao barulho e às vozes que todos fizemos, os convidados e vizinhos vêm e entram no meio. E eles estavam muito zangados, tentando livrar-se daqueles que estavam no meio deles para se matarem. Mas quando o povo foi acusado pelo grande barulho, e a casa estava cheia deles, vendo que não podiam insultar-se uns aos outros com armas, eles falaram palavras insultuosas uns aos outros, entre os quais o oficial de justiça disse ao meu mestre que ele era um falsificador, e os touros que ele pregou que eram falsos. Finalmente, que as cidades,
vendo que não bastava pô-las em paz, aceitaram levar o oficial de justiça da pousada para outro lugar. E então meu mestre ficou muito irritado. E depois que os convidados e vizinhos lhe imploraram para perder a raiva e ir dormir, ele foi embora. E então todos nós nos deitamos. Na manhã seguinte, meu mestre foi à igreja e ordenou que a missa e o sermão fossem tocados para se despedir do touro. E juntaram-se as pessoas que murmuravam sobre os touros, dizendo que eram falsos, e que o próprio oficial de justiça, brigando, tinha descoberto. Então, depois que eles relutantemente quiseram tomá-lo, eles odiaram completamente. O comissário subiu ao púlpito e começou o seu sermão, e encorajou o povo a não ficar sem tanta bondade e indulgência como o touro sagrado trouxe. Estando no meio do sermão, o oficial de justiça entrou na porta da igreja e, assim que orou, levantou-se, em voz alta e lenta, começou a dizer saneamente: Homens bons, escutai-me uma palavra, e então ouvireis quem quiserdes. Eu vim aqui com esse chacoervo malandro que te prega, que me enganou, e disse que eu deveria favorecê-lo neste negócio e que dividiríamos o lucro. E agora, vendo o dano que isso causaria à minha consciência e à sua propriedade, arrependendo-me do que fiz, declaro-lhe claramente que os touros que ele prega são falsos e que você não acredita nele nem os toma, e que eu, direto ou indireto, não sou parte deles, e que a partir de agora deixo a vara e a bato no chão renunciando. E se, em algum momento, ele for punido por falsidade, para que sejais testemunhas de mim de que não estou com ele nem o ajudo, mas vos enganarei e declararei a sua maldade. E terminou o seu raciocínio. Alguns homens honestos que estavam lá queriam levantar-se e expulsar o oficial de justiça da igreja, para evitar escândalos. Mas o meu mestre foi à mão deles, conteve-os e ordenou-lhes a todos, sob pena de excomunhão, não que o impedissem, mas que o deixassem dizer o que quisesse. E assim, ele ficou em silêncio enquanto o xerife dizia tudo o que eu disse. Como estava em silêncio, o meu mestre perguntou-lhe se queria dizer mais, dizê-lo. O oficial de justiça disse: Há o suficiente para dizer sobre você e sua falsidade, mas por enquanto é suficiente. O comissário ajoelhou-se no púlpito e, juntando as mãos e olhando para o céu, disse: Senhor Deus, de quem nada se esconde, mas todas as coisas são reveladas, e de quem nada é impossível, mas tudo é possível. Conheceis a verdade e quão injustamente sou censurado. No que me diz respeito, perdoo, porque tu, Senhor, me perdoas. Não olhe para aquele que não sabe o que faz ou diz, mas a lesão que te fez eu te suplico, e por justiça te suplico, não desfaças. Pois alguém que está aqui, que por acaso pensou em tomar este touro sagrado, e crendo nas falsas palavras daquele homem, deixará de fazê-lo. E, uma vez que é tanto mal para o próximo, suplico-te, Senhor, que não o esconda, mas depois mostre um milagre aqui, e que assim seja. Que se o que ele diz é verdadeiro, e que eu trago maldade e falsidade, este púlpito possa afundar-se comigo e colocar 7 estado, o estado equivalente à estatura normal de um homem debaixo da terra. Nem ele nem eu aparecemos. E se o que eu digo é verdade, e ele, persuadido pelo diabo, a remover e privar os que estão presentes de tão grande bem, fala maldade, que ele também seja punido, e sua maldade conhecida por todos. Mal tinha terminado a sua oração o meu devoto senhor, quando o oficial de justiça negro caiu do seu estado, desmaiou e deu um golpe tão grande no chão, que toda a igreja ressoou, e começou a rugir e espumar na boca e torcer e fazer gestos com o seu gesto, dando o pé e a mão, jogando e girando naquele chão para lá e para cá. O barulho e as vozes das pessoas eram tão altas que não conseguiam se ouvir. Alguns ficaram assustados e com medo. Alguns disseram: O Senhor o ajude e seja digno. Outros: Ele está bem empregado, pois prestou um falso testemunho. Por fim, alguns que lá estavam, e pareceu-me não sem grande medo, aproximaram-se e apanharam-no pelos braços, com os quais deu punhos fortes aos que estavam perto dele. Outros atiraram-no pelas pernas, e foram duros, pois não havia mula falsa no mundo que atirasse tão forte. E assim eles se divertiram muito, pois mais de 15 homens estavam sobre ele, e ele lhes deu todas as mãos cheias, se fossem descuidados, seus focinhos. Em tudo isso, o Senhor meu mestre estava no púlpito de joelhos, com as mãos e os olhos fixos no céu, transportados na essência divina, que a planta choro e o barulho e as vozes que estavam na igreja não faziam parte de desviá-lo de sua contemplação divina. Aqueles homens bons vieram ter com ele, gritando, acordaram-no, e imploraram-lhe que ajudasse aquele pobre homem, que estava a morrer, e que não olhasse para as coisas passadas ou para os seus maus ditos, uma vez que já tinha o pagamento por elas. Mas, se pudesse de alguma forma livrá-lo do perigo e da paixão que sofreu, pelo amor de Deus deveria fazê-lo, pois viam claramente a culpa do culpado, a sua verdade e bondade, já que, a seu pedido e vingança, o Senhor não prolongou o castigo. O comissário, como que acordado de um doce sono, olhou para eles, olhou para o delinquente e para todos os que estavam ao redor, e muito lentamente lhes disse: Homens bons, nunca deveis ter orado por um homem em quem Deus tão marcadamente se apontou. Mas, uma vez que ele nos ordena que não devolvamos o mal pelo mal, e que perdoemos as lesões, podemos com confiança implorar a ele que faça o que ele nos ordena,
e a sua majestade que perdoe este, que o ofendeu colocando um obstáculo em sua santa fé. Vamos todos implorar a ele. E assim desceu do púlpito e encarregou-os de suplicar a nosso Senhor muito devotamente que perdoasse aquele pecador e o restaurasse à sua saúde e sanidade, e que expulsasse dele o diabo, se sua majestade lhe tivesse permitido entrar nele por causa do seu grande pecado. Todos se ajoelharam e, em frente ao altar, com o clero, começaram a cantar uma ladainha em voz baixa. E quando veio com a cruz e a água benta, depois de ter cantado sobre ele, o Senhor meu Senhor, pondo as mãos no céu e os olhos que quase nada se assemelhavam a ele, mas um pouco brancos, começou uma oração não menos longa do que devota, com a qual fez chorar todo o povo, como costumam fazer nos sermões da paixão, de um pregador e de uma audiência devota, suplicando a nosso Senhor, pois ele não queria a morte do pecador, mas a sua vida e arrependimento, que aquele que foi guiado pelo diabo e, persuadido da morte do pecado, quisesse perdoá-lo e dar-lhe vida e saúde, para que se arrependesse e confessasse os seus pecados. Feito isso, ordenou que o touro fosse trazido e colocou-o na cabeça. E então o pecador do oficial de justiça começou, pouco a pouco, a melhorar e a chegar a si mesmo. E assim que se virou para o seu acordo, atirou-se aos pés do comissário e exigiu seu perdão. E confessou que o tinha dito pela boca e ordem do diabo, o primeiro, para lhe fazer mal e vingar a sua ira, o outro, e mais principal, porque o diabo recebe muito castigo pelo bem que ali se fez ao tomar o touro. Meu mestre o perdoou, e amizades foram feitas entre eles. E havia tanta pressa para pegar o touro que quase uma alma viva no lugar não estava sem ele, marido e mulher, e filhos e filhas, rapazes e moças. A notícia do que tinha acontecido espalhou-se pelos lugares circundantes. Quando chegamos a eles, não havia necessidade de um sermão ou de ir à igreja, que vinham à pousada para beber, como se fossem peras que não foram dadas à toa. De modo que, em 10 ou 12 lugares naquelas proximidades onde fomos, meu mestre emitiu tantas bulas sem pregar um sermão. Quando ele cometeu o engano, confesso o meu pecado, pois também me assustei com ele, e acreditei que assim fosse, como muitos outros, mas vendo depois o riso e o escárnio que meu mestre e o oficial de justiça carregavam e faziam do negócio, eu sabia como ele tinha sido laborioso pelo industrioso e inventivo do meu senhor. Em outro lugar, que não quero mencionar para sua honra, o seguinte, e foi que meu mestre pregou 2 ou 3 sermões, e deu a Deus o touro que eles levaram. Quando o ardiloso mestre do meu mestre viu o que se passava, e que embora dissesse que confiavam durante 1 ano, ele não lucrou, e que eles eram tão rebeldes em tomá-lo, e que o seu trabalho estava perdido, mandou tocar os sinos para se despedir. E tendo feito seu sermão e mandado para longe do púlpito, como queria descer, chamou o notário e eu, que estava carregado de uns alforjes, e nos trouxe ao primeiro degrau, e tirou do oficial de justiça os que trazia nas mãos, e os que eu tinha nos alforjes que pôs aos seus pés, e colocou-os de novo no púlpito com uma cara alegre, e atirou dali, 10 por 10 e 20 por 20, dos seus touros para todos os lados, dizendo: Meus irmãos, tomai as graças que Deus vos envia para vossas casas, e não vos entristeçais, pois a redenção dos cativos cristãos que estão na terra dos mouros é uma obra piedosa, para que não neguem a nossa santa fé e vão para as dores do inferno, nem mesmo os ajudem com vossas esmolas, e com 5 pares paternos e 5 ave-marias, para sair do cativeiro, e são proveitosas também para os pais, irmãos e parentes que tendes no purgatório, como vereis nesta bula sagrada. Quando o povo os viu deitados fora, como se fossem atirados em vão e viessem da mão de Deus, levaram mais, mesmo para os filhos do berço e para todos os seus falecidos, contando desde os filhos até ao servo mais novo que tinham, contando-os pelos dedos. Vemo-nos com tanta pressa que eu tinha acabado de ter um pobre casaco velho que vestia rasgado, de modo que certifico ao vosso culto que em pouco mais de 1 hora não havia mais touro nos alforjes, e era necessário ir à pousada para mais. Quando terminaram de tomá-los, meu mestre do púlpito disse ao seu escriba e ao do concílio que se levantassem, e para que se soubesse quem devia gozar da santa indulgência e dos perdões do touro santo, e para que ele prestasse uma boa conta àquele que o enviará, eles deveriam ser escritos. E assim todos disseram de bom grado o que tinham tomado, contando em ordem os filhos e servos e os mortos. Quando foi feito o seu inventário, pediu aos autarcas que, por caridade, porque tinha de fazer noutro sítio, mandassem ao notário dar-lhe autoridade para o inventário e para a memória dos que ali ficaram, que, segundo o notário, eram mais de 2.000. Feito isso, ele se despediu com muita paz e amor, e assim saímos deste lugar. E antes mesmo de partirmos, ele perguntava ao tenente substituto padre do lugar e aos vereadores se o touro tinha alguma utilidade para as crianças que estavam no ventre materno. Ao que ele respondeu que, de acordo com as cartas que havia estudado, não, que eles deveriam ir perguntar aos médicos mais velhos do que ele, e que era assim que ele se sentia neste negócio. E assim partimos, todos nós indo muito felizes com o bom negócio. Meu mestre disse ao oficial de justiça e escrivão: O que você acha, como esses vilões rústicos, que são velhos cristãos apenas dizendo velhos cristãos, sem fazer obras de caridade pensam que podem se salvar, sem colocar nada de sua propriedade? Bem,
para a vida do licenciado Pascazil Gomes, que mais de 10 cativos sejam levados às suas custas. E assim fomos para outro lugar naquele Cabo de Toledo, em direção a La Mancha, que se diz, onde encontramos outros mais obstinados em pegar touros. O meu mestre e os outros que lá iam tendo feito os nossos recados, em 2 festas que lá estávamos não tinham atirado 30 touros. Quando meu mestre viu a grande perdição e o grande custo que ele trouxe, e a astúcia que o sutil do meu mestre teve para fazer seus touros se destacarem, foi que neste dia ele disse missa alta. E depois que o sermão terminou e ele voltou ao altar, ele tomou uma cruz que ele carregava, um pouco mais do que uma largura de mão longa, e num braseiro de fogo que estava por cima do altar, que tinham trazido para aquecer as mãos, porque estava muito frio, colocou atrás do missal, sem que ninguém olhasse para ele. E ali, sem dizer nada, colocou a cruz no fogo, e quando a missa terminou e a bênção foi lançada, tomou-a com um lenço, sendo a cruz enrolada firmemente na mão direita e o touro na outra, e assim desceu até ao último degrau do altar, onde beijou a cruz, e fez um sinal para que viessem adorar a cruz. E assim vieram os autarcas, os primeiros e os mais antigos do lugar, um a um, como é habitual. E o primeiro que veio, que era um velho prefeito, embora lhe tenha dado a cruz para beijar muito delicadamente, queimou o rosto e rapidamente saiu do lado de fora. Vendo isto, o meu mestre disse-lhe, eu estarei lá, senhor prefeito. Milagre! E assim fizeram outros 7 ou 8. E a todos eles disse, entrem, senhores. Milagre! Quando viu que os rostris queimados eram suficientes para testemunhar o milagre, não lhe deu mais para beijar. Ele subiu ao pé do altar e de lá disse coisas maravilhosas, dizendo que por causa da pouca caridade que havia neles Deus havia permitido aquele milagre, e que a cruz deveria ser levada para a Santa Igreja de seu bispado, que por causa da pouca caridade que havia na cidade, a cruz ardeu. Havia tanta pressa em pegar o touro que 2 escribas ou clérigos e sacristãos não eram suficientes para escrever. Creio com certeza que mais de 3.000 touros foram levados, como já disse ao vosso culto. Depois, quando partiu, foi com grande reverência, como é razoável, tomar a Santa Cruz, dizendo que a mandaria pôr em ouro, como era razoável. O concílio e o clero do lugar foram muito solicitados a deixar aquela Santa Cruz ali, em memória do milagre que ali ocorreu. Ele não queria fazê-lo de forma alguma, e, finalmente, implorado por tantos, deixou para ele, com a qual lhe deram outra velha cruz que tinham, antiga, de prata, que podia pesar 2 ou 3 quilos, como diziam. E assim saímos felizes com a boa troca e por termos negociado bem. Em todas as coisas ninguém viu o acima mencionado, mas eu, porque subi do altar para ver se restava alguma coisa nos frascos de vinho e para colocá-la a beber em pagamento, como estava habituado a fazer noutras ocasiões. E quando me viu lá, pôs o dedo na boca, fazendo o sinal para que eu ficasse em silêncio. Fi-lo, porque me convinha, embora depois de ver o milagre não me coubesse deitá-lo fora, mas o medo do meu ardiloso mestre não me permitia comunicá-lo a ninguém, nem nunca saiu de mim. Porque ele me jurou não descobrir o milagre, e eu tenho feito isso até agora. E embora eu fosse um menino, eu gostava muito dele, e eu disse a mim mesmo, quantos desses escarnecedores devem fazer entre pessoas inocentes? Finalmente, estive com este meu 5º mestre durante cerca de 4 meses, durante os quais também passei por muito cansaço. Apesar de me terem dado boa comida, à custa dos padres e outros clérigos fui pregar. Nota. Como já foi dito, para este capítulo e para o anterior, a leitura desta obra foi proibida em 1559. Mais tarde, em 1573, a Inquisição censurou, na íntegra, ambos os lados. Lazarilho puniu. Sexto Tratado. Como Lázaro se estabeleceu com um capelão e o que com ele aconteceu. Depois disso, instalei-me com um mestre de pintura de pandeiros, para triturar as cores, e também sofri 1000 males. Sendo já nesta altura um bom jovem, um dia entrando na igreja principal da catedral, um capelão da catedral recebeu-me como seu, e coloquei na minha posse um burro e 4 cântaros e um chicote, e comecei a derramar, proclamar e vender água pela cidade. Este foi o primeiro passo que subi para chegar à boa vida, porque a minha boca estava medida. Ele dava ao meu mestre 30 maravedis todos os dias, e aos sábados ganhava para mim, e tudo mais tudo que excedia. Durante a semana, 30 maravedis. Eu fui tão bem no comércio que, ao final de 4 anos que usei, colocando uma boa quantidade de dinheiro nos ganhos, economizei para me vestir muito honestamente com roupas velhas, de onde comprei um velho fustan double e um casaco roscado, com mangas trançadas e uma porta e um manto que tinha sido frisado, e uma espada do velho I de Coellar, cidade de Segóvia famosa por suas espadas. Assim que me vi com o hábito de homem bom, mandei meu mestre pegar na bunda dele, que ele não queria mais seguir esse ofício. Asterisco 2 interpretações possíveis, porque consegui tudo o que pedi ou porque a minha boca estava adequada. De qualquer forma, note-se que a boca é a medida de Lázaro crescer e medir a sua ascensão social. 7º Tratado. Como Lázaro acertou com o oficial de justiça e o que aconteceu com ele.
Quando o capelão foi demitido, concordei como homem de justiça com o oficial de justiça. Mas vivi muito pouco com ele, porque me parecia um ofício perigoso. Especialmente, que uma noite alguns delinquentes que se refugiaram numa igreja perseguiram-me a mim e ao meu mestre com pedras e paus. E o meu mestre, que esperou, trataram mal, mas não me alcançaram. Com isso, recusei o acordo, e pensando em que modo de vida viveria o meu lugar, para descansar e ganhar algo para a velhice, Deus quis iluminar-me e pôr-me numa viagem e de uma forma proveitosa. E com o favor que eu tinha de amigos e senhores, todos os meus trabalhos e cansaços que até então tinham sido passados eram pagos alcançando o que eu procurava, que era um cargo real e emprego público, visto que não há ninguém que prospere, mas aqueles que o têm, em que hoje vivo e resido ao serviço de Deus e do vosso culto. E é que eu tenho a responsabilidade de proclamar os vinhos. Era um dos comércios mais baixos que se vendem nesta cidade, e em Alcoins vendas públicas de bens móveis e coisas perdidas, acompanhar os que sofrem perseguição por justiça e declarar os seus crimes em voz alta, chorão, falando em bom romance. Em que escritório, um dia, quando estávamos enforcando um ladrão em Toledo, e ele estava usando uma boa corda de grama esparto, eu conheci e percebi a frase que meu mestre cego tinha dito em Escalona, e me arrependi do mau pagamento que lhe dei, por tudo que ele me ensinou, que, depois de Deus, ele me deu indústria e engenhosidade para chegar ao estado em que estou agora. Aconteceu comigo também, usei-o tão facilmente, que quase todas as coisas no comércio que tocam a minha mão passam pela minha mão. Tanto que, em toda a cidade, quem tem que derramar vinho para vender, ou algo assim, se Lázaro de Tormes não entende, comete um erro de não lucrar. Neste momento, vendo a minha capacidade e bom viver, o arcipreste de São Salvador, paróquia de Toledo, meu senhor, e servo e amigo do vosso culto, tendo ouvido falar da minha pessoa, porque lhe proclamei os seus vinhos, tentou casar-me com um dos seus servos. E quando vi que nada poderia vir de tal pessoa, a não ser o bem e o favor, concordei em fazê-lo. E assim, casei-me com ela, e até hoje não me arrependo, pois, além de boa filha, diligente e prestativa, tenho em meu senhor arcipreste todo favor e ajuda. E sempre no ano dá-lhe às vezes ao pé de quase uma carga de trigo, para a Páscoa, a sua carne, e quando o par de budigos e quando a oferta do par de pãezinhos, as leguinhas velhas que ele deixa. E fez-nos alugar uma cabana mesmo com a sua. Aos domingos e festas comíamos quase todos em sua casa. Mas as más línguas, que nunca faltaram e nunca faltarão, não nos permitem viver, dizendo que não sei o que dizer de ver a minha mulher e fazer a sua cama e cozinhar-lhe algo para comer. E Deus melhor ajudá-los, que eu não sei se eles estão mentindo ou dizendo a verdade. Embora neste momento eu sempre tenha tido alguma desconfiança, e tenha havido alguns jantares ruins para esperá-la algumas noites até laudes, tempo da oração celebrada ao amanhecer e ainda mais, e lembrei-me do que meu mestre, o cego, me disse em Escalona, enquanto segurava o chifre. Embora, realmente, eu sempre pense que o diabo traz isso à minha mente por me fazer uma má esposa, e isso não se aproveita dele. Pois, além do fato de que ela não é uma mulher que a paga por essas piadas, meu senhor me prometeu o que eu acho que ele vai cumprir, que ele falou comigo um longo dia na frente dela e disse: Lázaro de Tormes, que tem que olhar para os ditos das más línguas, nunca vai prosperar. Digo isto porque ninguém não ficaria surpreendido com algum ditado mal-intencionado, se visse a sua mulher entrar na minha casa e sair. Ela é muito em sua honra e dela, e isso eu prometo a você. Portanto, não olhe para o que eles podem dizer, mas para o que lhe cabe, digo, a seu favor. Senhor, eu disse, decidi me aproximar dos bons. É verdade que alguns dos meus amigos me disseram algo do gênero, e até mais de 3 vezes me certificaram que antes de eu começar eu tinha dado à luz 3 vezes, falando com reverência do vosso culto, pois ela está à sua frente. Então minha esposa jurou a ela, que eu achava que a casa iria afundar conosco. E então ele começou a chorar e a amaldiçoar aquele que havia se casado com ela, de tal forma que ele teria sido morto antes que a palavra tivesse sido liberada da minha boca. Mas eu, de um lado, e o meu senhor, do outro, disse-lhe tanto e concedei-lhe, que ele cessou seu choro, com o juramento que eu fiz a ela nunca mais em minha vida mental nada do tipo, e que eu estava feliz e era bom para ela ir e vir, noite e dia, pois eu tinha certeza de sua bondade. E assim ficamos os 3 muito satisfeitos. Até hoje ninguém nos ouviu falar sobre o caso. Pelo contrário, quando sinto que alguém quer dizer algo sobre isso, corto e digo: olha, se és amigo, não me digas nada que me entristeça, pois não considero meu amigo que luto, principalmente se quiserem me bagunçar com minha esposa, que é a coisa do mundo que eu mais amo e a amo mais do que eu. E Deus me faz 1000 favores com isso, e mais do que eu mereço, que jurarei à hóstia consagrada, que ela é tão boa mulher quanto vive dentro das portas de Toledo. Quem me disser o contrário, eu vou me matar com ele. Desta forma, não me dizem nada, e eu tenho paz na minha casa. Este foi o mesmo ano em que o nosso vitorioso imperador entrou nesta ilustre cidade de Toledo, e nela tinha cortes, e grande regozijo foi feito, como o vosso culto deve ter ouvido.
pois neste momento eu estava na minha prosperidade e no cume de toda a sorte. Do que me acontecer a partir de agora, notificarei a vossa adoração. Asterisco. Encerramento habitual de cartas de relacionamento.